Kang Pato, no seu primeiro dia em São, pulou num rio congelante para salvar a vida de um estranho. Para ele não foi nada demais, afinal lá na roça, ele atravessava um lago enorme todo santo dia só para ir para a escola. Mas o pessoal de São pensava diferente. A notícia se espalhou rapidinho na escola nova, e logo todo mundo queria saber do caipira que nadava igual peixe. Quando um aluno o desafiou para uma corrida, Pato aceitou sem nem imaginar onde estava se metendo. Mas antes de tudo isso, à beira da estrada, uma garota senta na ponta de uma ponte, enquanto um rapaz ali perto tenta convencê-la a sair da beirada antes que algo ruim aconteça. Ele olha para o rio lá embaixo e diz que ainda é abril, então, se alguém cair numa água dessas, o frio e o impacto a deixariam desacordada na hora. Ele então explica que moram no mesmo bairro, então fingir que não a reconhece não faria o menor sentido. Continua dizendo que no primeiríssimo dia em que chegou em São, por acaso a viu num momento assim, e desde então o rosto dela não sai da sua cabeça, aparece no cobertor à noite e em quase todo lugar que ele olha. Ao ouvir isso, a garota se acalma devagar e pergunta se ele continua procurando por ela, porque isso também poderia causar problemas para ela, embora o rapaz não entenda bem o que ela quer dizer. O garoto com cuidado pede para ela descer passo a passo, pois o vento está soprando mais forte agora. Mas antes que ela possa reagir, uma rajada súbita e potente a desequilibra e a joga direto no rio lá embaixo. Algum tempo depois, a garota abre os olhos devagar e vê várias pessoas ao redor que parecem aliviadas por ela ainda estar viva. A equipe de emergência agradece a um senhor e sua esposa, dizendo que são gratos por salvarem a vida dela, mas o velhinho responde que simplesmente a considera como sua própria filha, então claro, ele quer que ela viva. O senhor então explica que, na verdade, não foram ele nem a esposa que resgataram a garota, mas sim um jovem que pulou sem hesitar. Ele diz que ficou chocado ao ver o rapaz mergulhar na água, girar o corpo no ar e depois nadar com força até alcançá-la e puxá-la para fora. Ele ainda acrescenta que o rapaz ficava repetindo que eram vizinhos enquanto a ajudava e depois sumiu rapidinho da cena. Logo depois, a ambulância leva a garota embora. E enquanto segue em viagem, um dos socorristas fala sobre treinamento de resgate aquático, lembrando como um colega uma vez nadou 500 metros em apenas 10 minutos, e ele diz que o jovem que pulou no rio hoje é igualmente impressionante. Um deles nem consegue acreditar que o rapaz nadou mais de 1000 metros só para salvar a vida de uma garota. É então revelado que o nome do jovem é Kang Pato, e o lugar onde ele nasceu e viveu por 16 anos é uma pequena vila com um lago gigantesco. O problema principal, porém, é que ele tinha que atravessar aquele lago todo santo dia só para ir para a escola, mesmo sem conseguir ver onde o lago terminava. Não muito tempo depois, Pato enfrenta uma grande virada na vida quando a escola dele fecha por ter pouquíssimos alunos. Sem ter para onde ir, Pato se muda para a casa da irmã, já que ela tinha ido para São estudar 8 anos antes. Ao chegar em São, Pato começa a agir como um viajante esquisito que nunca viu prédios tão altos ou tanta gente diferente. E tudo ao redor dele parece novo e avassalador. Naquele momento, uma senhora pede ajuda a Pato, dizendo que precisa de alguém para pegar as coisas pesadas dela, porque sente que a cintura vai quebrar. Pato concorda na hora e a ajuda a carregar as coisas sem hesitar. Enquanto caminham juntos, a senhora pergunta, bem de boa, o que ele come para ser tão forte e saudável. Ela até ri e diz que se tivesse uma neta, apresentaria os dois com o maior prazer. Quando finalmente chegam ao local, Pato congela de repente, chocado, ao ver 3 rapazes com cara de malandros parados perto de um carro. Na mesma hora, ele se lembra do aviso do pai. Se ele encostasse nas coisas de alguém em Saul, isso poderia virar um problemão, porque as pessoas poderiam acusá-lo de ladrão e até tentar sequestrá-lo. Sentindo medo, Pato deixa a senhora para trás rapidinho e corre de volta para a área onde estava tentando encontrar a irmã. Enquanto a esperava, ele começa a praticar uns golpes de karatê, o que chama a atenção das crianças por perto, que o encaram e se perguntam que tipo de palhaço esquisito ele é. Bem nessa hora, a irmã de Pato chega, e no momento em que a vê, ele se assusta, sentindo que quase se meteu numa enrascada de verdade. Em pânico, ele tenta se explicar e aponta para um cara qualquer ali perto, dizendo que esse homem a está perseguindo, mas a irmã nem dá ouvidos e já o chuta na hora. Ao mesmo tempo, a avó que ele deixou para trás finalmente encontra o neto, que não fazia parte dos malandros de jeito nenhum e, na verdade, estava esperando por ela atrás de um carro o tempo todo. Mais tarde naquela noite, Pato conta tudo em detalhes para a irmã, explicando como chegou na estação Saul, ajudou uma avó carregando a bagagem dela e depois notou umas pessoas no destino que pareciam uns malandros. Depois de ouvir tudo, a irmã diz a Pato que ele tem só mais uma semana antes das aulas começarem, e nesse tempo, ela vai explicar direitinho o que ele precisa fazer para sobreviver em Sowell. Uma semana depois, Pato finalmente chega à escola nova, mas no momento em que vê a multidão enorme de alunos, ele se assusta, porque tem mais gente ali do que na feira da cidade. Ele se imagina sendo zoado por um grupo de veteranos que o chamariam de caipira por ousar vir para Sowell. Bem nessa hora, a irmã de Pato lembra se ele se recorda do que ela disse sobre o primeiro dia ser super importante e que ele não deveria esquecer tudo o que ela lhe contou uma semana atrás.
Ao ouvir isso, Pato faz uma pose esquisita e diz, todo confiante, que essas preocupações são pra gente da vizinhança, porque ele vai dar conta de tudo numa boa. Depois que ela vai embora, ele se sente meio triste percebendo que já se tornou um cidadão de São. Então, por mais que ele tente não pensar nisso, não consegue evitar. Enquanto isso, na secretaria da escola, um professor leva uns documentos para o vice-diretor que havia pedido no dia anterior. No entanto, todos os outros professores notam que o vice-diretor parece bem estranho hoje, e se lembram que, mesmo ontem, ele passou quase o dia inteiro tentando guardar aqueles documentos só para ele. Acontece que o vice-diretor está preocupado porque quer indicar alguns alunos para o presidente para a área de esportes, mas os que estão na lista dele podem fazê-lo passar vergonha. Ele se sente frustrado, já que a maioria dos alunos hoje em dia é preguiçosa e não quer se exercitar, e ele está determinado a encontrar alguém perfeito, porque o sucesso desse plano pode decidir o futuro dele. Depois de analisar a lista com cuidado, ele finalmente nota um aluno que lhe chama a atenção e pensa que este pode ser o que ele tanto procurava. Enquanto isso, alguns alunos estão parados do lado de fora de uma sala, pensando baixinho que estão com inveja porque o novo aluno transferido está recebendo toda a atenção. Dentro da sala de aula, Pato senta nervoso, sentindo que todos os alunos ao redor são predadores escondendo as garras e ele nunca sabe quando eles podem mostrá-las. Ele diz a si mesmo que precisa ficar alerta e ser forte, nem que seja por um instante. Bem nessa hora, uma garota se aproxima e pergunta se ele quer um chocolate, dizendo que foi à cantina e comprou um a mais enquanto pegava o dela. Ao ouvir isso, a mente de Pato divaga, e ele imagina uma cena da natureza selvagem, pensando que compartilhar comida no mundo animal é um sinal claro de amizade, o que geralmente significa que o outro animal não vai querer brigar. Num flashback, a irmã de Pato está cortando o cabelo dele e o lembra que os alunos da escola nova podem rir dele por vir do interior, e que ele poderia facilmente ser ignorado ou deixado de lado. Ela diz que as palavras dele sempre precisam ser curtas e diretas, e até mostra como falar de um jeito que as pessoas o levem a sério, em vez de acharem que ele é um palhaço do mato. De volta ao presente, Pato faz uma cara de Tom Cruise e sorri como se tivesse acabado de comer algo tão delicioso que faz a garota ao lado dele ficar meio doidinha por ele. Bem nessa hora, outros alunos chegam e começam a perguntar a Pato que tipo de treino ele tem feito. Eles começam a tocar nos músculos dele, impressionados com o quão fortes e definidos parecem, e alguns até se perguntam se ele vai à academia ou pratica boxe para ter músculos assim. Ao ouvir isso, Pato congela por um instante e se pergunta se carregar comida para os animais todo dia conta como treino, mas aí ele se lembra que nada toda manhã para ir para a escola, o que é com certeza um tipo de exercício. Ele diz a eles que tem estado na água toda manhã desde que o tempo esquentou, o que significa que ele realmente nada. Quando todo mundo ouve isso, eles ficam super animados e começam a falar sobre como o Pato nada e até dizem que ele poderia ir para o exterior treinar como Park Tae-won. Alguns dos garotos perguntam a Pato se ele tem Instagram, mas Pato não faz a menor ideia do que é isso. Depois disso, os boatos sobre Pato se espalham pela escola toda, e ele rapidamente se torna um calouro famoso. Em outra sala de aula, uma garota pergunta a um garoto chamado Thierry se ele ouviu a história sobre o calouro que se transferiu para cá. O garoto então pergunta à garota onde ela acha que Pato aprendeu a nadar e diz a Thierry que todos os alunos do primeiro ano já estão se comparando com ele. No entanto, Thierry diz a eles que sinceramente não se importa com nada agora, agindo completamente desinteressado. Mas então a garota de repente menciona que uma menina chamada Yuri vai se encontrar com um novo aluno transferido. No momento em que ouve isso, Thierry se levanta na hora, o humor dele muda completamente, e ele diz aos dois para levá-lo para ver o aluno transferido. Depois disso, Thierry caminha em direção a Pato enquanto os outros alunos cochicham baixinho entre si, falando sobre como Thierry finalmente vai encontrar Pato cara a cara e como os dois podem começar a competir muito em breve. Thierry então vê Pato conversando com Yuri, mas em vez de parecer assustado ou nervoso com a situação, Pato se mantém confiante e tenta ficar calmo, acreditando em sua mente que, se ele for nocauteado ou apanhar feio, simplesmente vai sumir dali e não causará problema para ninguém. Thierry cumprimenta Pato alegremente, de forma amigável, e diz que veio até ali só para conhecê-lo pessoalmente e conversar. Então, casualmente, leva Yuri junto e diz a ela que eles deveriam ir assistir a um filme juntos amanhã, como um plano. Antes de ir embora, Thierry se vira e diz a Pato bem claro que o verá hoje, depois das 6 da tarde na piscina do ginásio cívico que fica bem em frente ao prédio da escola. Mais tarde naquela noite, Pato chega ao local que Thierry lhe indicou para competir com ele na natação. Todos os alunos também se reúnem para vê-los competir, e um deles sente pena de Pato, pensando que assim que ele se transferiu para a escola nova, foi forçado a nadar sem motivo nenhum, e se perder, a vida dele estará arruinada na frente da escola inteira. No entanto, outro cara pergunta se ele está com inveja do aluno transferido porque ele é bonito, ou se está pensando que Thierry pode perder. Eles então conversam sobre como, mesmo que Thierry pareça meio bobo, ele pertence a um clube com boa reputação. E esse clube é tão especial que poucos conseguem sequer entrar. Pato e Thierry então tiram as roupas e as camadas externas e se posicionam na beira da piscina, onde Thierry diz a Pato que ele só queria dar um oi e ser amigável, mas de alguma forma a coisa acabou virando uma competição. De repente, todas as garotas que estão assistindo começam a torcer bem alto por Pato, dizendo que o traje de banho dele fica tão bom e atraente nele e que ele vai vencer essa corrida, aconteça o que acontecer.
Ao ouvir isso, Pato não demonstra nenhuma reação ou emoção no rosto, mas lá no fundo da sua mente, ele pensa que toda essa situação pode ser um problemão de verdade se ele acabar perdendo a corrida, e todo mundo vai começar a falar que ele é só papo e blá blá blá, e como ele ousou competir sem ter como provar o que dizia. Thierry então diz a Pato que eles vão nadar 100 metros estilo livre, então Pato responde, todo confiante, que está super pronto e preparado para a corrida. Embora lá no fundo dos seus pensamentos ele não consiga acreditar que disse aquilo tão fácil e casualmente, sem pensar direito. Thierry se pergunta se Pato ganhou muito treinando no exterior, mas ele coloca os óculos de natação e diz a si mesmo que não se importa, pensando que Pato é apenas um jogador qualquer, um Zé Ninguém. Enquanto isso, o Pato começa a entrar em pânico só um pouquinho, e ele começa a pensar em como, mesmo no estado atual dele, ninguém na cidade inteira consegue nadar mais rápido que ele, o que o faz perceber que talvez seja capaz de fazer algo importante nessa corrida. Depois de pensar em tudo isso, ambos os competidores se preparam e se aprontam. E então a competição de natação começa, com Pato e Thierry pulando rapidamente na água e mergulhando abaixo da superfície. Ambos os nadadores estão mostrando um desempenho realmente ótimo e fazendo um trabalho incrível, mas todos os alunos assistindo a corrida ficam super surpresos quando veem que Thierry emerge primeiro. Mas logo depois disso, Pato também surge debaixo d'água e se esforça muito para ultrapassar Thierry e ficar à frente dele. Pato pensa consigo mesmo que este foi, na verdade, um começo bem bom para a corrida, e isso significa que ele terá o embalo para continuar forte até o fim. Mas agora ele nota que Thierry está começando a abrir uma distância bem grande entre eles. A multidão que assiste começa a torcer bem alto por Pato de novo, gritando para ele usar toda a sua força e poder. Pato se esforça ao máximo para nadar mais rápido, mas Thierry também não fica para trás. Ele pensa em como tem feito treinos de corrida de alta intensidade com sacos de areia de 20 kg por 7 horas todo dia, e acredita que Pato não é nada comparado a ele. Thierry então consegue tocar na parede e volta rapidamente, o que faz todo mundo se perguntar como alguém poderia alcançá-lo, sendo que ainda estão na metade. Ao mesmo tempo, Pato também toca na parede, mas os outros acham que a virada dele parece tão lenta que dá a impressão de que ele está só relaxando. Agora, com menos de 30 metros para o fim da corrida, ambos estão dando tudo de si. Vendo isso, os alunos começam a conversar entre si sobre como o aluno transferido acabou de falar uma bobagem completa que não fazia o menor sentido, já que ele nem consegue cumprir a tarefa que disse que faria. Alguns dos alunos estão notando algo interessante e apontam que, quando a prova começou, a distância entre os dois nadadores era enorme e gigantesca, mas é bem surpreendente que a diferença esteja se mantendo exatamente assim, sem mudar muito. Por outro lado, Pato está pensando consigo mesmo que, lá na sua vila, todo mundo que morava lá costumava abrir a boca bem grande só de entrar na água para tentar respirar. Mas ele acha que a água em sol é de ótima qualidade, então ele consegue nadar muito mais rápido, respirando a água sem problema nenhum. Ele então sente uma sensação confortável e agradável ao tocar na água em sol e se mover por ela. Num flashback, Pato está aprendendo a nadar com o pai o ensinando, e ele pede ao pai que prometa que, se ele conseguir chegar antes de um barco nadando, o pai lhe comprará uma bicicleta novinha em folha como recompensa. No entanto, o pai dele responde que mesmo que ele faça algo assim e consiga, ele só vai continuar ficando mais rápido no lago com o tempo. De volta ao presente, a distância é de apenas 20 metros à frente, e todo mundo se pergunta qual jogador vai chegar primeiro. Depois disso, a distância só diminui, e Thierry pensa que vai ganhar porque tem feito vários tipos de treino e natação. Surpreendentemente, Pato aumenta rapidamente a velocidade e ultrapassa Thierry, o que o deixa chocado. Num flashback, o pai de Pato diz a ele que tem algo popular em Sal hoje em dia: piscinas cobertas sem água. De volta ao presente, Pato consegue vencer a prova, o que surpreende a todos, e nesse momento um cara com uma cara meio estranha chega para assistir também. No dia seguinte, algumas garotas avistam Pato na rua, e logo pensam que ele é o cara que venceu a competição de natação contra Thierry. Elas começam a conversar entre si sobre se deveriam ir até ele e fingir que já o conhecem pessoalmente. Mas uma das garotas diz que não consegue fazer isso de jeito nenhum, porque Pato é tão popular e conhecido que ele nem saberia quem ela é ou reconheceria o rosto dela. Pato ouve tudo o que elas estão dizendo claramente e foge rapidinho daquela área, pensando consigo mesmo que ele realmente precisa fazer algo para parar toda essa atenção em cima dele antes que fique ainda maior e mais fora de controle. Ele considera ir direto até elas e conversar com confiança e segurança, lembrando a si mesmo, em sua própria mente, que ele é apenas um Zé Ninguém, uma pessoa normal que sabe nadar e nada mais que isso. Bem nesse momento, Pato encontra um homem que está parado na frente dele com alguns outros garotos reunidos ao redor, fazendo uma pequena festa de celebração pela sua vitória na competição de natação. O homem parabeniza Pato por se tornar o primeiríssimo aluno da escola a conseguir uma bolsa de estudos através do esporte, mas Pato tenta dizer a eles que ele é só um estudante normal do ensino médio que veio de uma vila pequena e nada de especial. O velhinho então força Pato a tirar uma foto junto com ele e diz em voz alta que ele será o futuro status deles, e que espera muito que ele eleve o status da escola a um nível superior. Por outro lado, duas garotas estão conversando com outra e perguntam a ela se viu a competição de natação do Pato que aconteceu ontem.
Mas a garota diz na lata, diretamente a elas, que não está interessada em nada disso de jeito nenhum. A garota então diz a elas que Pato pode estar vindo para se juntar à equipe do pai dela em breve, então a outra garota responde que é incrível e legal que eles vão estar juntos o tempo todo de agora em diante. Depois disso, as garotas notam algo e veem que ela tem o nome dela escrito na caixa de leite, e se perguntam por que ela sequer traz algo assim com ela, já que nem bebe leite de jeito nenhum. Por outro lado, Pato está andando sozinho pela rua, pensando muito no que o velhinho lhe disse antes, que ele contratou um clube muito competente e habilidoso para ajudar a realizar o sonho de Pato e transformá-lo numa realidade que ele pode alcançar. Pato não consegue acreditar que está em Sal há apenas 10 dias até agora, e já se tornou um aluno com bolsa esportiva e privilégios especiais. Mas se ele não fizer direito e estragar tudo, o velhote com certeza vai ficar furioso e bravo com ele por falhar. Pato então fica super preocupado porque percebe que já são quase 6 da tarde e ele não pode de jeito nenhum se atrasar no seu primeiríssimo dia no clube. Enquanto isso acontece, 2 garotos parados ali perto na rua estão olhando fixamente para uma garota linda esperando o ônibus. Eles a reconhecem imediatamente como Yeon Bora, a famosa caloura da escola que tira notas ótimas e ainda malha regularmente, mas ambos comentam que ninguém no mundo pode ser perfeito. Os garotos decidem ir falar com ela pessoalmente, mas um deles avisa o outro que ela pode ter namorado, e além disso, é famosa demais para conversar com qualquer um. Ele ainda se gaba de ter comprado os Jordans de edição limitada para exibir. Enquanto isso, a garota liga para o pai e diz que levará uns 20 minutos para chegar de ônibus. Nesse momento, os garotos se aproximam e vão se apresentar a ela de um jeito bem simpático. Um deles diz, todo confiante, que pode dar uma carona a ela para onde precisar, mas em vez de dar ouvidos, ela só aumenta o volume do que estava escutando nos fones de ouvido. Ela então os ignora completamente, como se nem estivessem ali, e eles vão embora pensando que ela não deve gostar de gente barata e de baixa classe como eles. Nisso, Bora olha para o outro lado da rua e vê Pato fazendo uns pulos estranhos, todo saltitante, porque está atrasado para a reunião do clube. Ele então tem uma ideia repentina e dá um dinheiro a um senhorzinho que está sentado na beira da estrada, dizendo gentilmente que está muito frio e que ele deveria comprar um caldo quentinho com a grana que acabou de receber. Antes de ir, Pato dá outras coisas e itens ao senhor, dizendo que ele deveria ter aquilo para si também. Vendo isso, Bora fica super impressionada com a atitude dele, tirando os fones. Mas os outros caras ali se perguntam em voz alta se ele é do interior ou da roça. Nisso, o ônibus chega no ponto e Bora sobe rapidinho. Depois de um tempo, ela chega ao complexo esportivo. Nesse instante, Pato também chega, todo ofegante depois de correr um bocado. Bora então pergunta se ele realmente correu todo aquele caminho, mas Pato, sem rodeios, pergunta quem ela é. Pato entra no prédio e encontra um monte de outros nadadores e técnicos por todo lado, e ao ver tudo aquilo, fica chocado. Ele pensa que aquele lugar definitivamente não é pra ele e tenta sair rapidinho, mas se pergunta se ao ficar num lugar assim sem nem sentir o clima, ele pode acabar morrendo de pressão. Então ele precisa mesmo dar o fora dali. Nisso, Bora lhe dá uma informação importante. A Universidade Nacional está selecionando apenas alguns representantes para a equipe e pergunta diretamente se ele é o jogador recomendado especificamente pelo presidente da escola. Ela então explica que os jogadores e os técnicos, neste exato momento, estão todos no campo de treinamento, praticando. Então ele deveria ir com ela para vê-los. Ela então diz bem claro e direto que é um clube de instituto de treinamento e que essa é a equipe que ele vai entrar. Mas Pato não demonstra muita reação, querendo parecer um Sigma Mali, mas por dentro, na real, ele está pirando de vez. Pato então pergunta, curioso, que tipo de jogadores costumam treinar ali. Ela responde que são uns 10 no total, e a maioria é estudante do ensino médio, assim como ele. Mas o que Pato queria mesmo perguntar era que tipo de gente tem nesse clube. Se são cobras que vão apertar o pescoço dele e machucá-lo, ou se são uns amores, doces como margaridas e fáceis de lidar. Ela então o tranquiliza, dizendo que ele não precisa se preocupar com nada, porque as pessoas ali não são ruins, na verdade são bem amigáveis. Depois os dois se sentam no sofá da sala e a garota pergunta se ele não é de Seul, mas Pato começa a agir todo estranho, dizendo rapidinho que não é de lá. Antes que ele pudesse falar mais, uma garotinha chamada Sorin se aproxima para falar com Bora. Sorin conta, toda animada, que bateu um novo recorde pessoal no treino de natação e que, vendo ela nadar assim, a professora disse que ela poderia até chegar à seleção nacional um dia. Ouvindo isso, Bora a incentiva, dizendo que se ela se esforçar e treinar mais um pouquinho, vai se sair ainda melhor que os alunos do ensino médio mais velhos. E quando ela finalmente virar uma nadadora da seleção, Bora pode dar um autógrafo para ela, para lembrar desse momento. Soin sai do prédio com a mãe ao lado, mas Bora diz a Pato, bem séria, que é o sonho de todo mundo virar representante nacional do país. Mas mesmo que alguém se esforce até morrer tentando, só um punhado de gente consegue realmente chegar lá e alcançar esse objetivo. Bora então diz a Pato que ele talvez não tenha ideia de tudo isso e de como é difícil, porque ele só nada com o coração e por puro prazer. Ouvindo isso, Pato se lembra do passado, de como passava o tempo nadando com o pai na água,
e a mãe sempre o repreendia por algo que ele fazia errado ou estragava. Bora então fica super sem graça e se pergunta por que diabos disse algo assim do nada. Mas aí de repente, os dois notam um grupo de garotos por perto. Ela diz a Pato para não se preocupar, que eles não são pessoas ruins e são até bem amigáveis, mas Pato ainda está preocupado porque eles parecem uns brutamontes. Os garotos então se aproximam de Pato e perguntam em voz alta se foi ele quem fez o Thierry parar de nadar de vez, e se é verdade que ele ganhou dele na corrida. O outro diz que o Thierry ia parar um dia de qualquer jeito, mas ouviu dizer que Pato não tem nenhum recorde oficial, então como ele entrou no clube, afinal. Os garotos então levam Pato com eles, perguntando diretamente qual é o estilo de nado dele e que técnica específica ele usa quando compete. Num flashback, a irmã de Pato disse a ele que, para não ser engolido pelos outros nesse mundo competitivo, ele também precisa ter uma arma para se defender. Então, ele pensa que precisa mesmo conseguir algo importante antes de ser devorado pela competição. De volta ao presente, um dos caras pergunta a Pato curioso, onde ele aprendeu a nadar e quem o ensinou. Mas em vez de fazer algo ou responder normalmente, ele começa a tremer de nervoso, pensando ansiosamente, e se ele não for bem na frente deles e passar vergonha? Pato então se lembra de repente da garotinha de antes e da confiança dela, e grita bem alto que vai se tornar um nadador da seleção nacional do país. Ouvindo isso, todo mundo no complexo esportivo fica surpreso e começa a olhar para ele, se perguntando o que ele acabou de dizer. Todo mundo então se pergunta e pensa que deve ter ouvido errado, pois ele não pode dizer algo assim com tanta ousadia, já que é só um calouro. No entanto, Bora sai do prédio com um sorriso no rosto, lembrando-se claramente de como Pato disse, com tanta confiança, que um dia seria o campeão nacional. Mais tarde, o técnico do complexo esportivo liga para o diretor para falar sobre Pato, mas o diretor diz para ele aceitá-lo e deixá-lo treinar por um tempo, já que ele também não pôde fazer nada. Foi um pedido especial de um velho amigo. O técnico então diz que é uma oportunidade de patrocínio que é avaliada apenas pela habilidade e nível de um atleta, e nada mais importa. O diretor tenta convencê-lo e persuadi-lo de que Pato será, na verdade, um trunfo e valioso para a equipe por causa da sorte e da boa fortuna ao lado deles. Por outro lado, Pato está sentado sozinho no vestiário, morrendo de vergonha por ter falado tanta bobagem antes na frente de todo mundo, e agora todos vão devorá-lo. De repente, um careca abre a porta e diz a Pato para trocar de roupa e sair logo, porque o técnico quer vê-lo agora e está esperando. Depois disso, Pato vai se encontrar com o técnico pessoalmente e se apresenta direitinho, mas o técnico pergunta diretamente se ele realmente disse em voz alta que se tornaria um representante nacional do país. O técnico então começa a rir alto e fazer barulho, dizendo que é bom ter essa energia positiva hoje em dia nos jovens que estão treinando. Pato também começa a rir, acompanhando o técnico, pensando consigo mesmo que o técnico, afinal, é uma pessoa legal e gentil, e não assustadora. Mas aí o técnico faz uma cara de bravo e manda Pato entrar na água agora mesmo. Vendo isso, os outros que assistem se perguntam em voz alta se aquele cara vai mesmo nadar agora, mas alguns pensam que era de se esperar, já que ele mesmo disse, todo confiante, que seria um representante nacional, o que significa que ele deve ser muito bom na natação. Pato então se prepara para entrar na água e nadar, mas o técnico diz especificamente que seria uma distância de 50 metros, então ele deveria dar o seu máximo e tentar o seu absoluto melhor. Todo mundo que está por perto aguarda com antecipação a performance de natação de Pato e quer ver o que ele consegue fazer. Mas o careca pensa que Pato não seria tão ruim na natação se vencer o Thierry na competição deles. Pato então começa a rezar em silêncio, torcendo para que tudo dê certo para ele, e depois disso pula na água. Ele nada o mais rápido que consegue, com toda a sua força, e quer mostrar a todos que assistem que isso não é só coincidência ou sorte, mas que aquela água foi feita para ele nadar. Pato então rapidamente alcança o outro lado da piscina, sai da água e pergunta ao técnico, todo ansioso, se foi ótimo e se ele se saiu bem. Mas o técnico diz que ele conseguiu chegar em 26 segundos cravados. Mas quando o Pato olha em volta para os rostos das outras pessoas, ele se pergunta o que há de errado com elas e por que parecem decepcionadas. O técnico então diz a Pato que se ele quiser sobreviver e ficar no clube, precisa se provar e mostrar seu valor. Ele lhe dará uma semana para completar os 50 metros em menos de 25 segundos. Se conseguir, ele entra oficialmente no clube. Se não, será expulso na hora. Mais tarde naquela noite, o técnico e o outro cara saem do prédio juntos e o outro diz ao técnico que não tem a menor chance de Pato conseguir e melhorar em apenas uma semana. Ele explica que geralmente leva um ano inteiro para um jogador diminuir seu tempo em apenas um. Então, como o Pato pode fazer isso tão rápido? Seria melhor tirá-lo do time agora, antes de perder mais tempo. O cara ainda acrescenta que as braçadas de Pato eram uma bagunça completa e totalmente desorganizadas. Se ele vai aprender direito ou não, é questionável, e dar todo o seu esforço nem sempre é o caminho para ter sucesso em algo. Depois disso, o cara se afasta do técnico, e o técnico pensa consigo mesmo, em silêncio, que as braçadas de Pato são uma bagunça completa e totalmente brutas. Mas de alguma forma, ele ainda fez em apenas 26 segundos, o que é surpreendente. Então ele se pergunta como conseguiu fazer isso em tão pouco tempo com uma técnica de braçada tão desorganizada.
No dia seguinte, Bora se arruma para a escola e antes de sair de casa pergunta ao pai, que é o técnico do clube de natação, sobre Pato e como ele está se saindo. O técnico fica surpreso ao ouvir a pergunta dela, mas diz que não tem ideia de como as coisas vão se desenrolar. Mas, de qualquer forma, é um mundo frio avaliado por recordes e tempos. Então, se as pessoas sentem que estão no limite e não conseguem melhorar, serão expulsas do time. Depois que ela sai, o técnico se pergunta por que ela está prestando atenção nos outros de repente, sendo que geralmente não se importa. 3 dias depois, Pato está praticando suas técnicas de natação todos os dias, dando o seu melhor para chegar à linha de chegada antes dos 25 segundos, mas por mais que ele tente e se esforce, simplesmente não consegue. Pato já está frustrado porque o tempo não diminui nem um segundo, mesmo ele praticando há 3 dias seguidos sem melhora. Mais tarde, Pato liga para o pai, que lhe diz, bem sério, que o ensinou a nadar desde cedo por um motivo e propósito específicos, e que isso precisa valer a pena e compensar por ter aprendido tão cedo na vida. O pai de Pato diz para ele se cuidar direito, já que ele não era bom o suficiente para nada, além de alimentar os animais na fazenda lá em casa. Depois disso, Pato entra numa discussão com o pai e começa a discordar dele sobre as coisas, mas o pai pergunta diretamente o que ele realmente queria perguntar e qual era o objetivo da ligação, afinal. Então Pato diz, rápido e apressado, que está na escola agora, neste exato momento, e que ligará de volta mais tarde, quando tiver mais tempo livre para conversar direito. Pato então ouve uma garota conversando com as amigas por perto e ela fala sobre como Pato disse, todo confiante, que seria um nadador da seleção nacional do país. Elas se perguntam em voz alta por que ele está ali parado, como se fosse para uma sessão de fotos ou de modelo em vez de estar praticando. Desde então, ele passa o tempo praticando natação o máximo que pode, todos os dias. Mas por mais que ele tente e se esforce ao limite, simplesmente não consegue os 25 segundos e não atinge o tempo-alvo. 2 dias depois, Pato entra em pânico, se perguntando qual é o problema com ele e por que o recorde não está diminuindo nem melhorando, mas só aumentando e piorando. Ele então decide tentar mais uma vez e pensa consigo mesmo que, desta vez, vai conseguir e atingir o objetivo que precisa. Ao mesmo tempo, Bora percebe que as luzes do complexo esportivo ainda estão acesas e brilhando, então decide ir ver o que está acontecendo dentro do prédio a essa hora tardia. Pato tenta pular na água de novo e faz o mesmo nado de sempre, com a mesma técnica, mas apesar de todo o esforço, ele simplesmente não consegue diminuir os segundos e melhorar em nada. Ele então tem uma ideia genial na cabeça. Vai dizer a todo mundo que desistiu da natação porque o treino intenso estava sendo muito difícil de aguentar. E também vai pedir desculpas, de um jeito bem sincero, por não ter virado o representante nacional, como ele dizia antes. Se ele fizer assim, as pessoas provavelmente vão sentir pena dele e ficar com dó. No entanto, logo depois de pensar nisso, ele começa a chorar porque percebe que isso também não funcionaria e não o ajudaria em nada. E então, ele se afoga na água enquanto se pergunta o que faria de verdade depois que os 2 dias acabassem. Depois de tudo isso, ele sai da água e, ao sair, encontra Bora parada ali. Ele pergunta como ela chegou àquele lugar, mas ela diz para ele conversar à vontade com ela e não se preocupar com formalidades. Mais tarde, Bora diz a Pato algo muito importante. Se ele acreditar apenas no que pode fazer sozinho, vai atingir seu limite eventualmente. E ela também explica que todo esporte tem sua própria técnica especial que as pessoas precisam aprender. Quando o Pato ouve o que ela está dizendo, ele se vira e diz a ela que não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, porque ele consegue fazer tudo sozinho, sem ajuda nenhuma. Logo depois, Bora diz rapidamente a ele que existe sim um jeito que pode ajudá-lo a diminuir o tempo do recorde em bem pouco tempo. E quando o Pato ouve isso dela, ele pergunta logo qual é esse jeito. Então Bora abre o YouTube rapidinho no celular e mostra a Pato um vídeo que parece ser de uma competição de natação. No vídeo que ela mostra, alguém chamado Lee Kyung-hwon está nadando o mais rápido que pode e consegue um novo recorde na Coreia em natação. Acontece que eles estão assistindo a final da divisão geral de 50 metros da competição de natação KJH no celular dela. Na competição que eles estão assistindo, Young Song-do está se movendo muito rápido na água, sem parar e sem diminuir a velocidade. Mas Pato pergunta o que é aquilo, porque eles estão nadando na piscina como sempre. Mas ela diz para ele olhar com muita atenção e observar o tempo da respiração deles enquanto nadam. No entanto, Pato pergunta o que ela quer dizer com tempo e qual a diferença real na forma como eles respiram em comparação com outros nadadores. Pato então se concentra muito em assistir a partida e percebe que eles nem levantam a cabeça enquanto nadam. Então Bora diz a ele que essa técnica se chama sem respiração. Bora então explica que eles estão literalmente nadando de uma vez só, sem respirar durante a prova. Mas Pato pergunta por que fariam algo assim, já que fica muito mais difícil se tentarem prender a respiração o tempo todo. Bora então pergunta na lata se ele aprendeu a nadar, ao que ele responde que sim, aprendeu, e que é o representante da vila.
Pato então explica a ela que toda vez que ele respira durante o nado, o movimento do braço diminui e fica mais lento. Mas por outro lado, se ele não respirar de jeito nenhum, o movimento dos braços vai aumentar muito, e ele terá um impulso muito maior para frente. E por causa de tudo isso, a velocidade deles também vai aumentar bastante. Depois de explicar tudo isso, Pato simplesmente tira a roupa ali mesmo, o que surpreende muito Bora. E ela pergunta por que ele faria algo assim na frente de uma garota. Pato diz a ela que quer tentar tudo sozinho agora e ver se funciona. Ele então pula direto na piscina sem esperar mais, mas Bora pensa consigo mesma que, mesmo que ele tenha sucesso nessa teoria que acabou de explicar, diminuir o tempo dele em até 0,01 segundo não vai ser nada fácil. Surpreendentemente, Pato consegue 24 segundos no tempo de nado dele, então ele começa a comemorar muito, como se tivesse ganhado algo enorme. Mas Bora fica super surpresa com o que acabou de acontecer e se pergunta como ele conseguiu fazer algo assim em tão pouco tempo. Ele então agarra os braços dela com entusiasmo e diz que é grato a ela, porque se não fosse pela ajuda dela, ele teria sido expulso do time completamente. Mais tarde, Pato e Bora pegam uns sorvetes no caminho de volta para casa, e Pato pergunta por que ela parou de nadar, já que ia tanto à piscina antes. Mas a Bora responde que é porque ela não tem mais confiança em si mesma e nas suas habilidades. O Pato, coitado, já está se arrependendo de ter tocado no assunto para começo de conversa. A Bora então explica que desde criança ela sempre ia com o pai à piscina e sonhava em ser uma representante nacional um dia, mas ela pensava que as barreiras do torneio eram altas demais para ela escalar, e foi por isso que decidiu largar a natação de vez. Além disso, ela explica que agora só foca no objetivo como se o outro tivesse sumido da vida dela. E essa é a maior razão pela qual ela se esforçava tanto na escola, estudando com toda a energia que tinha. A Bora então pergunta ao Pado por que ele se esforça tanto na natação, se superando com tanta dificuldade. Mas ele responde que ainda está pensando nisso, sem uma resposta clara para dar a ela agora. Depois disso, o ônibus para no ponto. Antes de descer para ir para casa, a Bora diz ao Pado que está ansiosa para ver o que vai acontecer no dia seguinte. No dia seguinte, todos chegam ao complexo esportivo e encontram o Pato já sentado, esperando por eles. Finalmente, percebem que ele vai tentar a prova dos 50 metros hoje. Logo, todo mundo aparece no estádio para ver a eliminatória do Pato e a Bora vem junto. Enquanto isso, os garotos discutem se ele vai conseguir ou não, mas o Careca diz que ele não consegue e que o técnico já sabe disso, mas mandou ele tentar mesmo assim. O técnico começa a pensar no que exatamente o Pato está preparando com tanta confiança, mas o Pato, por sua vez, pensa que vai conseguir, porque já fez isso no dia anterior. O técnico apita para começar a prova, e o Pado pula na piscina o mais rápido que consegue, surpreendendo todo mundo que está assistindo. Assim que entra na água, o Pado começa a nadar mais rápido, mas ninguém percebe que ele está usando os óculos de outro cara, e esses óculos já estavam quebrados antes mesmo de ele colocá-los. No entanto, o Pado se pergunta o que há de errado com os óculos, já que estavam funcionando perfeitamente há pouco. Ele decide não se preocupar mais e continua nadando, seguindo em frente. E ao vê-lo nadar assim, o técnico se pergunta se ele está usando aquela técnica específica de pressão de reforço, onde os nadadores empurram as mãos firmemente contra a água em vez de puxá-las normalmente. Ele então pensa que ninguém da equipe o ensinou essa técnica, tenta descobrir quem poderia ter mostrado, mas aí ele vira a cabeça, olha pra Bora ali parada e de repente percebe que talvez tenha sido ela quem o ensinou. Por outro lado, os outros garotos se perguntam como ele conseguiu mudar e melhorar tanto em apenas uma semana. Eles acreditam que, se continuar assim, ele pode até conseguir terminar em 25 segundos ou menos. Surpreendentemente, alguns deles notam que o Pato continua batendo nas raias laterais, e sua velocidade de nado diminui de repente. Acontece que ele está fazendo isso e atingindo as raias porque não consegue ver direito, tudo por causa dos óculos quebrados que está usando. O Pato então se pergunta, se ele subir agora e disser a todos que os óculos estão quebrados e pedir para recomeçar a prova, o técnico com certeza vai ficar furioso com ele por desperdiçar tempo. Além disso, é totalmente irracional ele completar esse desafio de 25 segundos numa situação tão difícil. Mas a verdade é que é muito fácil simplesmente desistir e largar tudo. O Pato então pensa na Bora e se lembra que ela disse na noite anterior que estava ansiosa pela prova dele. Pensando nisso, ele acelera de novo e decide não desistir, completando o desafio de qualquer jeito. O técnico então olha o tempo e percebe que ainda falta bastante. O Pato ainda tem que completar mais 15 metros. Ele consegue alcançar a parede final e se pergunta se chegou a tempo, mas em vez de dizer algo, o técnico e os outros garotos tentam ir embora. Vendo tudo aquilo, o Pado pensa que deve ter perdido o desafio. Então ele agradece a todos por tudo que fizeram por ele, mas o técnico o para de repente e diz para ele voltar à piscina exatamente às 6 da manhã do dia seguinte. No dia seguinte, a Bora pensa que o Pado devia ter feito a prova de novo desde o começo, se os óculos estavam mesmo quebrados. Mas aí, de repente, ela recebe uma ligação do pai no celular. Ele diz a Bora que tem algo importante para fazer agora, por isso ligou. Mas a Bora responde que é bom trabalhar duro e tudo mais, mas não significa nada se ele acabar perdendo a saúde no processo. No entanto, o pai dela diz que na verdade tem uma mensagem pro Pato, mas não tem o número dele salvo. Então ele vai mandar a mensagem para ela agora,
e ela deve repassar para ele quando puder. A Bora, porém, tenta ao máximo resistir e evitar fazer isso, mas o pai dela não escuta nada do que ela diz e simplesmente desliga a ligação na hora. Mais tarde na aula, a Bora pergunta às amigas por perto se elas sabem em que turma o Pato está, mas elas ficam super surpresas e chocadas, perguntando por que ela quer saber essa informação sobre ele. A Bora então se levanta rápido da cadeira e tenta sair da sala, mesmo com as amigas dizendo que querem que ela vá à loja com elas, mas ela diz que só quer ir direto para a turma do Pado para encontrá-lo. Ao ouvi-la dizer isso em voz alta, as amigas da Bora ficam completamente surtando e se perguntando se estão sonhando ou o que está acontecendo. Elas nunca imaginaram que a Bora fosse atrás do número de telefone de algum garoto em toda a vida que a conhecem. No entanto, a Bora diz claramente que não está indo lá para pegar o número dele de jeito nenhum. Tudo o que ela precisa falar com ele é sobre coisas de trabalho e mais nada. As amigas então dizem que é exatamente assim que todo mundo começa um relacionamento, mas a Bora pergunta se elas já namoraram alguém na vida. A Bora então caminha para a sala do Pado e pensa que os alunos ali estão fazendo um alvoroço enorme por algo completamente ridículo e bobo. Numa hora dessas, ela podia estar memorizando mais uma fórmula de matemática em vez de estar ali. Ela então encontra o Pado completamente cercado por um monte de outros alunos, que estão fazendo todo tipo de perguntas sobre o endereço dele. Um deles até menciona que tem um famoso que parece muito com ele. Naquele momento, a Bora chama o nome dele bem alto para que ele a ouça. Mas antes que eles pudessem se virar e ver quem era, ela se esconde rapidamente atrás de uma parede próxima para não ser vista. Ela então pensa em como abordaria ele, dizendo que o pai dela realmente quer o número de telefone dele para uma mensagem. Mas ela tenta ao máximo se acalmar, porque se outras pessoas ouvissem, com certeza pensariam que algo mais está rolando entre eles. Ela decide que vai voltar mais tarde e perguntar quando ele estiver finalmente sozinho. Depois de um tempo, a Bora começa a seguir o Pado por quase todo lugar que ele vai, junto com outras pessoas que o cercam e o incomodam constantemente. Ela continua se perguntando por que nunca há um momento em que ele esteja completamente sozinho. Enquanto observa isso, ela percebe que nunca teve uma conversa de verdade com garotos antes, já que geralmente eram eles que a seguiam, fazendo todo tipo de pergunta, enquanto ela sempre os ignorava. Ela também nota que quase todos os contatos no celular dela são de garotas, mas ela tenta reunir coragem, dizendo a si mesma que está apenas pedindo um número de telefone, embora quanto mais pensa, mais parece que está começando a gostar do Pato. Mais tarde, durante a aula, ela se aproxima do Pato enquanto ele está na carteira e fala como um robô completo, mencionando que veio ali sem motivo aparente. Mas aí ela se corrige e diz que, na verdade, queria perguntar algo importante, e então solta umas palavras aleatórias, como uma pessoa socialmente ansiosa que não consegue falar direito. Depois disso, a Bora leva o Pato para fora da sala, para uma área mais reservada. Lá, o Pato diz que também tem uma pergunta para ela, já que ela quis vê-lo tão de repente, do nada. Os dois então ficam super sem jeito um com o outro e pedem para que o outro faça a pergunta primeiro. E assim, eles perdem um tempão indo e voltando, pedindo para um falar antes do outro, em vez de simplesmente conversarem. A Bora então fica super frustrada com a situação toda e finalmente decide fazer a pergunta logo. Mas, surpreendentemente, os dois acabam pedindo o número de telefone um do outro ao mesmo tempo. O Pato então menciona rapidamente que queria o número dela porque acha que ela sabe muito sobre natação e todas as técnicas diferentes, e é exatamente por isso que ela pode ajudá-lo com várias coisas e dar conselhos sempre que ele precisar. No entanto, a Bora esclarece e menciona que estava perguntando só por causa do pai dela, e não por si mesma. E então o Pado responde que nem tem o número de telefone do técnico salvo em lugar nenhum, o que é bem estranho se você parar pra pensar. A Bora então brinca com ele e o provoca, dizendo que ele deve ter tentado a sorte e a convidado para sair. O Pato tenta se defender na hora, mas apesar de toda essa troca de farpas, os dois continuam conversando sobre o assunto mesmo assim. Mais tarde naquela noite, a Bora e o pai estão limpando a casa juntos, enquanto o pai dela canta umas músicas de boa. De repente, ele recebe uma ligação e se pergunta quem poderia ser dessa vez. Mas quando atende, percebe que a chamada é da delegacia de polícia. Enquanto isso, um ruivo caminha pela rua e as pessoas o encaram, achando-o assustador porque já o viram brigando com bandidos antes e a lembrança ainda os aterroriza. De volta ao complexo esportivo, alguns alunos falam animados sobre o retorno de Lício Cui, e até o técnico parece feliz com a volta dele. Quando o Pado ouve isso, ele começa a se perguntar quem é esse Liciaqua, que todo mundo está tão desesperado para conseguir um autógrafo. Outro cara então pergunta ao Pado até quando ele pretende agir como se não se interessasse por natação, a ponto de nem saber quem é Liciaqua. Ele então diz ao Pato que o Siaquá é o número 1 tanto nos 100 metros quanto nos 200 metros livre, mas o Pato começa a fingir que já sabe quem é o Siaquá. Depois dessa conversa, o garoto revela a todos que, na verdade, ele é da Coreia do Norte. Isso choca muito o Pato, que se pergunta como alguém conseguiu vir de um lugar tão longe como a Coreia do Norte até aqui. O garoto e o Pado então caminham juntos pelo corredor, lado a lado. O garoto explica que o técnico quase acabou treinando todos eles para um nível mais alto,
Mas como agora é oficialmente uma equipe nacional, o técnico e os outros ficarão na vila dos atletas. Além disso, o cara diz ao Pato que o Siakam virá visitá-los muito em breve, então eles deveriam ir lá e vê-lo pessoalmente enquanto tem a chance. Mas o Pato pensa que é uma ótima oportunidade, pois não seria nada mal receber a energia positiva de um verdadeiro atleta nacional de vez em quando. No entanto, quando chegam ao quarto do técnico, ficam chocados ao ver que ele está batendo no Siakam e mandando-o sair dali. Mais tarde, todos continuam o treino na piscina, mas o garoto de antes diz ao Pato que o Siakam aparentemente brigou com alguém, mas eles ainda não podem falar nada sobre isso pra ninguém. Ele ainda acrescenta que o Siakam fez uma promessa séria ao técnico de que nunca mais brigaria com ninguém. Isso porque, desde o ensino médio, ele era extremamente famoso por ser um valentão muito perigoso. Além disso, ele acrescenta que o Siakam sempre andava com um estilete afiado para todo lado, e se alguém ousasse brigar com ele, ele batia até a morte, sem nenhuma piedade. No entanto, foi o técnico quem pegou aquele cara problemático e o transformou num homem de verdade com o tempo. O Pato então ouve outro garoto que menciona ter inveja de alguém que briga todo dia, e mesmo assim, de alguma forma, é aceito na equipe nacional de natação. Mais tarde, quando escurece, o Pato finalmente termina seu treino pesado e já sente que seus ossos vão desmoronar a qualquer momento. Ele então pensa que não precisa se meter com ninguém da equipe nacional de jeito nenhum, e mais especificamente deve evitar o Siakam completamente se realmente quiser ficar no time por muito tempo. Nisso, um careca com vários hematomas no rosto aparece do nada e pergunta ao Pato se por acaso tem algum nadador com cabelo vermelho brilhante por ali, naquela área. Ao ouvir isso, o Pato surta completamente por dentro, pois já consegue sentir o cheiro de uma situação de vingança prestes a acontecer. Ele pensa que esse cara com certeza está ali para se vingar de alguém por algo ruim. Ele então se desculpa rapidamente com o careca à sua frente e diz que não viu ninguém com cabelo vermelho por ali, de jeito nenhum. Afinal, ele é novo na cidade e nem conhece muita gente ainda, para começo de conversa. No entanto, o careca então se aproxima do Pato e pergunta se ele está na mesma equipe de natação que aquela pessoa de cabelo vermelho. Mas o Pato imediatamente começa a agir todo estranho e dá uns passos para trás, se afastando dele. Ele diz ao careca que nem mencionou que eles estavam no mesmo time, de jeito nenhum. Mas lá no fundo, o Pato se pergunta o que ele deveria fazer agora nessa situação e por que não tem absolutamente ninguém por perto para ajudá-lo numa hora dessas, quando ele mais precisa. Ele então nota um cara que caminha à frente deles e rapidamente pede ajuda em voz alta para sair dessa enrascada. Ele corre em direção ao cara, alegando que não consegue ouvi-lo direito de tão longe, então agora não tem outra escolha a não ser ir até lá e chamá-lo pessoalmente. No entanto, o careca de repente agarra o Pato com força pelo ombro por trás e isso o faz entrar em pânico de verdade. Surpreendentemente, o careca de repente cai de joelhos ali mesmo e chora. Ele menciona que o Ruivo na verdade salvou a vida dele mais cedo hoje, porque se não fosse por ele, ele com certeza teria morrido. Então ele só quer encontrá-lo pessoalmente e agradecê-lo direito por tudo que fez. No dia seguinte, o Pato visita o técnico no escritório dele. O técnico fala sobre diferentes estilos de natação, como a técnica midweek, porque ele quer muito saber e descobrir no que o Pato é realmente bom. No entanto, o Pato não tem a menor ideia do que midweek significa. Então, o técnico pergunta se ele sabe fazer algo além de nado livre. Mas o Pato começa a pensar muito se era costas, aquilo que ele fazia com a barriga para cima, ou se era peito. Ele então demonstra e mostra alguns movimentos com os braços para tentar explicar o que consegue fazer. Mas o técnico rapidamente percebe e conclui que o forte dele, por enquanto, é definitivamente só o nado livre. Mas ainda precisa fazer mais testes para ter certeza. Ele olha atentamente os registros de treino do Pato e diz em voz alta que o Pato tem nadado mais de 3 km todos os dias, desde sua cidade natal, só para chegar até ali. Ele acrescenta que, como a capacidade pulmonar do Pato parece muito forte e bem desenvolvida, eles deveriam focar todo o treinamento em longa distância em vez de provas curtas de velocidade. O técnico então pergunta ao Pato se ele tem alguma objeção, mas o Pato simplesmente faz um sinal de positivo e diz que nado livre de longa distância é o que ele faz de melhor. Depois disso, o clima fica meio estranho e o técnico sai da área em silêncio. Mais tarde, todos se reúnem na área da piscina, incluindo Kitchen, que é o segundo colocado na competição de natação da Copa Seoul Mayors, e Park Min-soo, que é o primeiro colocado no evento de natação de barco de seguro. Por último, a Hyukman, que também é o segundo colocado na competição de natação de barco de seguro, na categoria de 100 metros. Os três se aproximam do Pato e perguntam entre si quantos metros o outro cara vai treinar e nadar hoje, já que é fim de semana. Então, outro cara responde a eles que, como é fim de semana, eles com certeza fariam 10.000 metros no total. Ao ouvir isso, o Pato fica completamente chocado e começa a contar na cabeça quanto exatamente são 10.000 metros de distância. Ele pensa que provavelmente são uns 3 quilômetros, o que é parecido com o que ele nadava todo dia na sua pequena vila antes de vir pra cá. O Pato então perde completamente a cabeça e percebe que é fim de semana hoje. O fim de semana que todas as crianças do mundo inteiro esperam com tanta empolgação. Mas esses nadadores, basicamente, treinam ainda mais pesado no fim de semana ou tentam superar seus limites e se esforçar ainda mais.
No entanto, o Pato estava falando antes sobre como ele queria muito ir ao restaurante da Mulher Branca com os amigos no fim de semana e fazer outras coisas divertidas, em vez de treinar pesado como todos os outros nadadores fariam normalmente nos dias de folga. O Pato nota que o Siakwa está nadando na piscina agora e pensa que o ponto forte e a especialidade desse cara é definitivamente o nado livre, o que ele acha absolutamente lindo de se ver. O técnico então manda todo mundo entrar na água e nadar também para o treino, e o Pato decide tentar copiar a técnica do Siakwa para ver se consegue. Depois que o treino pesado termina, o Pato começa a se sentir tão incrivelmente mal e exausto que acha que vai morrer de tanto esforço que fez. Dois caras se aproximam e perguntam o que há de errado com ele, se ele está mesmo falando sério sobre entrar para a Seleção Nacional de Natação. Mas Pato responde que estava totalmente perdido tentando dominar seu ponto forte, e foi por isso que se esforçou tanto. Mais tarde, Pato percebe que mesmo nadando na frente dos membros da seleção, Siakwa não se desanima, e ele se pergunta por que não faz uma pausa. Mesmo visivelmente exausto, naquela noite os alunos notam um carro caríssimo estacionado em frente ao complexo esportivo, e se perguntam em voz alta de quem seria aquele carrão que custava uma fortuna. Acontece que uma senhora com pinta de rica está entrando no complexo esportivo agora, e todos começam a se perguntar quem ela é exatamente, pois nunca tinham visto alguém assim por ali na vida. Nesse exato momento, o técnico desce as escadas falando ao telefone, mas quando ele avista a mulher ali, rapidamente se vira e tenta evitá-la. A mulher então o para na hora, e o técnico começa a agir todo gentil e educado com ela, chamando-a de Ira e pede para ela subir ao escritório para conversarem em particular sobre o que ela precisar. No escritório lá em cima, Ira diz ao técnico que a empresa deles está sediando a competição de natação Master, mas não está indo nada bem, sabe? E ela já marcou uma partida para o Suns como um evento offshore, então ele poderia, por favor, enviar o Siakwa para participar. No entanto, o técnico recusa o pedido dela, explicando que é um jogo contra um garoto que não saiu da Vila dos Atletas há nenhuma semana. E ele também recebeu informações de uma fonte externa de que o presidente está pedindo pessoalmente a participação dele, então ele não quer nenhuma pressão sobre ele agora. Ao mesmo tempo em que essa conversa acontece, Pato está passando pela área do escritório e parece ouvir a conversa deles pela porta ou parede. Ira então pergunta ao técnico se ele está ansioso para assistir à partida e ao desempenho do Siakwa, mas Pato se manifesta e menciona que não é muito fã de ficar esperando as coisas acontecerem. Ira então pergunta a ele se há mais alguém por ali que pudesse participar, pois poderia ser um jogador não registrado, com um caráter legal e boas habilidades. Por outro lado, todos na academia olham para Siakwa enquanto ele treina, e pensam consigo mesmos que ele é um monstro completo de atleta, pois mesmo no auge do inverno, ele está fazendo 20 mil metros todos os dias, sem falhar ou reclamar. Eles então se perguntam por que ele está passando por tanta dificuldade e se esforçando tanto, mas alguns deles mencionam que pode ser o senso de merecimento que vem do fato de ele ter vindo lá da Coreia do Norte para estar aqui. Naquela noite, quando escurece, Pato encontra Siakwa do lado de fora do prédio, encontrando o mesmo cara que ele ajudou e salvou de se machucar feio mais cedo. No dia seguinte, Pato ouve dois garotos falando que Siakwa se meteu em briga de novo, mas eles também se perguntam por que ele faria algo assim, já que já deu uma medalha à seleção e os representou tão bem. Um deles até menciona que espera se tornar um membro da seleção, mesmo que tenha que brigar todo dia, igual a ele. Mas Pato então grita com eles, dizendo que não é nada disso, e que estão errados. Ele lhes diz claramente que não devem julgar as pessoas tão facilmente sem saber os fatos, pois precisam saber a história completa e todos os detalhes antes de falar ou espalhar boatos. Depois de terminar o treino, Pato sai pensando que as pessoas não deveriam ser julgadas apenas pela aparência e que seria ótimo se estivessem na seleção, mesmo que só brigassem todo dia. Ele então avista Bora ali e se pergunta o que ela está fazendo àquela hora, quando a maioria das pessoas já foi para casa. Mas então ela o vê conversando com Siakwa e rapidamente se esconde atrás de uma árvore próxima para não ser vista. Bora e Siakwa então se sentam juntos no banco lá fora, onde ela conta tudo sobre a Lady Hira, que visitou o complexo mais cedo e que ela estava aparentemente muito interessada nele e nas suas habilidades de natação. Depois que ambos saem da área e seguem caminhos separados, Pato visita a academia novamente e pergunta diretamente ao técnico sobre a competição Master e o que ela envolve exatamente. Então outro cara ali perto lhe diz que só jogadores não registrados podem ir e participar. O técnico então recebe uma ligação da Hira no celular e diz a ela que a partida está marcada para daqui a exatas 2 semanas, e Siakwa já pediu consentimento para participar e ele colocará o formulário de inscrição bem aqui na mesa dele até o final do dia, com certeza. No entanto, Ira lhe faz uma pergunta diferente sobre quantos jogadores não registrados, decentes e habilidosos eles realmente têm nesta piscina agora. Mais tarde, o técnico pergunta a Pato quanto tempo um dia dura para ele, na sua perspectiva, mas Pato responde que se é um dia, então obviamente seriam 24 horas. Mas o técnico lhe diz para olhar com atenção para todos os nadadores treinando ao redor deles. Ele explica a Pato que os motivos e razões são diferentes para cada um, pois alguém geralmente começa a aprender a nadar profissionalmente com a tenra idade de 5 ou 6 anos.
Mas se ele chega ao nível do ensino médio, precisa se fortalecer o ano todo só para economizar 0,1 segundo do seu tempo. E isso só é possível com um cara que sabe brincar e trabalhar muito bem com a água. Além disso, ele menciona que um dia não são apenas 24 horas, mas na verdade 1440 minutos para aqueles caras que estão se preparando seriamente para uma partida importante que se aproxima. E o tempo que para ele agora não é nada especial, é na verdade um minuto desesperado ou até um segundo para eles. Então ele pergunta a Pato por que ele está pensando em competir, afinal de contas, mas Pato porém só consegue imaginar a Bora com o Siakwa na cabeça, morrendo de ciúmes da situação toda. O técnico então lhe diz que a partida está marcada para daqui a exatas 2 semanas, e ele não sabe o que Pato estava pensando ao decidir entrar nesta competição. Mas uma coisa está muito clara agora. Ele tem que compensar todo o tempo e experiência que eles acumularam ao longo de tantos anos em apenas 2 semanas de treino. O técnico então tenta sair da academia e ir embora. E antes de deixar a área, ele pergunta a Pato se ele tem alguma pergunta a fazer sobre qualquer coisa. Mas Pato, completamente perdido em seus próprios pensamentos, pergunta sobre o status do relacionamento deles, o que o técnico não entende absolutamente nada. Pato rapidamente tenta disfarçar e mudar de assunto, dizendo que natação e pessoas estão relacionadas e que alguém que usa shampoo de gengibre sempre diz o quão preciosa a água é para todos. Mais tarde naquela noite, Pato fica completamente maluco em casa, se perguntando por que ele sequer pensaria em entrar numa competição de natação depois de tudo o que lhe aconteceu. A irmã de Pato então pergunta se está tudo bem com ele, porque o Pato que ela conhece, que é ótimo em alimentar e cuidar de animais, agora está entrando numa competição de natação do nada. No entanto, o Pato fica extremamente furioso com ela e levanta a voz, dizendo que é tudo por causa das ações dela. Como se ela não o tivesse ensinado a sobreviver neste ambiente escolar, ele nunca teria entrado naquela partida de natação para começo de conversa. Depois disso, o Pato calmamente pensa na situação, já que aconteceu e não há como voltar atrás, e ele percebe que é um cara que sempre lutou em partidas antes, e não é como se ele tivesse sido o melhor candidato de toda a Coreia, então ele não tem absolutamente nada a temer. A irmã de Pato então pergunta se ele já foi ao parque de diversões Lot World antes, e menciona que amanhã é o dia de folga dela do trabalho, então ela gostaria muito de ir lá com ele e passar um tempo juntos. No entanto, Pato rapidamente recusa a oferta na hora, dizendo que tem outra coisa importante para fazer amanhã e não pode ir com ela. De repente, ele muda completamente de planos e diz a ela que, na verdade, quer ir ao Lot World afinal, e que começará seu treino sério de natação depois de amanhã, em vez de começar amanhã. Nesse momento, o telefone do Pato toca alto e acontece que é o técnico dele ligando, e o técnico lhe diz que uma pequena competição de natação da cidade será realizada amanhã. Então ele definitivamente deveria vir e ver a atmosfera do jogo e experimentar como é em primeira mão. No dia seguinte àquela conversa, Pato sai de casa e vê todo mundo aproveitando o fim de semana feliz e se divertindo, exceto o próprio Pato, que está ficando completamente maluco por dentro. Ele sente que é como ter aulas extras com um professor carrasco de cursinho logo depois de terminar o período de exames de meio de semestre, e ele fica realmente irritado por causa daquele sentimento frustrante. Pato então se vira e fica surpreso ao ver que Bora está se aproximando dele. Pato e Bora se sentam juntos no ônibus, onde ela lhe diz que Minwoo de repente teve uma dor de estômago muito forte do nada, então todo mundo está ocupado treinando pesado agora, e foi exatamente por isso que ela decidiu ir em nome de todos eles, já que os exames de meio de semestre finalmente acabaram. Pato então pergunta a ela, curiosamente, como ela conhece tão bem o Siakwa da Seleção Nacional de Natação, mas para que a situação não ficasse estranha ou esquisita entre eles, ele rapidamente acrescenta que estava apenas curioso e nada mais, sabe? Bora então menciona casualmente que eles na verdade moram juntos no mesmo lugar, o que realmente surpreende Pato e o pega de surpresa, mas ela rapidamente esclarece que ele não deveria pensar nisso de forma estranha, pois não é nada disso. Pato rapidamente responde que ele definitivamente não vai pensar nisso de forma estranha, porque ele está apenas surpreso com a informação, o que é uma reação completamente comum e normal de se ter. Lá no fundo, Pato se pergunta que eles não são irmãos de sangue de verdade, mas estão morando juntos na mesma casa, o que significa que deve haver algum tipo de relacionamento estranho rolando entre eles, né? Nesse exato momento, a parada de ônibus deles finalmente chega ao destino e ambos descem do ônibus juntos, mas Bora se vira para ele e pergunta o que ele está fazendo ali, naquele lugar. Nesse momento, Pato recebe uma ligação do presidente, que ouviu a notícia de que Pato vai a uma competição de natação hoje. E o presidente pensa que ele já era como uma joia preciosa antes, mas agora ele está lá fora competindo assim, o que é ainda mais incrível e impressionante de se ouvir dos outros. Depois, eles finalmente chegam ao prédio do local da competição, onde Pato se pergunta por que há tanta gente reunida ali, no que deveria ser um evento de competição amadora. Ele então volta para o seu lugar na área da plateia e se pergunta que, não importa se é uma competição amadora ou não, definitivamente seria um pouco irracional e difícil aparecer e competir em apenas 2 semanas, sem nenhuma preparação adequada ou treino sério prévio. Depois disso, a final masculina amadora de 100 metros nado peito, terceira divisão, começa agora, e todos os atletas vão para o chão e se alinham em suas posições.
Mas Pato fica realmente surpreso ao vê-los todos ali, e se pergunta por que há tantos caras velhos competindo como atletas nesta corrida. No entanto, Bora então rapidamente se levanta do assento e diz a ele que eles deveriam voltar para casa hoje, porque se ele não for ao jogo amanhã, como planejado, o pai dela definitivamente ficará furioso com os dois. Mas Pato diz a ela para esperar só um momento. Ele explica a ela que um bom atleta está sempre pronto para qualquer coisa que apareça, e até o presidente e seus colegas de classe podem vir vê-lo competir, mas se ele sair e desistir agora, pode se acostumar a desistir facilmente. No entanto, Bora lhe diz que os atletas são divididos por idade, então ele estará na primeira divisão, mas Pato fica surpreso ao saber que vai estar na partida de atletas da primeira divisão. Bora então lhe diz que a partida de atletas da primeira divisão vai começar agora e ele deve ficar de olho, pois todos aqueles atletas também estarão no jogo dele. Depois disso, a multidão começa a torcer alto por Kwok Byung-won, que venceu a competição nacional amadora de mergulho no passado, e seu recorde foi de 115 metros, já que geralmente até 50 metros já é o suficiente para ser considerado um asa em qualquer equipe. Mas essa pessoa é um monstro completo, com uma capacidade pulmonar incrível. Por outro lado, a John Jae-hyung, que era jogador de futebol no ensino fundamental, e ele parece muito fofo e inocente, mas é completamente venenoso e perigoso, porque quanto mais para trás ele fica na corrida, mais rápido ele se torna a cada braçada. Por último, a Min In-ho, que é o Phelps deste mundo inteiro, e ele é tão incrivelmente bom na natação que faz os outros se perguntarem por que ele não joga profissionalmente como atleta. A partida de natação então começa com todos eles pulando na piscina ao mesmo tempo, com uma velocidade insana que realmente surpreende Pato, que se pergunta se eles são realmente apenas nadadores amadores e não profissionais. Bora então se vira para Pato e lhe diz para olhar bem de perto para esta partida, porque em apenas 2 semanas ele estará jogando e competindo com essas mesmas pessoas. A partida continua com todos os nadadores mostrando um desempenho absolutamente insano e uma velocidade incrível, enquanto a multidão começa a torcer alto por eles com entusiasmo. Min In-ho então facilmente consegue o primeiro lugar sem muito esforço, sendo anunciado que ele venceu com o tempo de 4 minutos e 19 segundos, o que é um grande feito e uma conquista impressionante. Pato não acredita no que está vendo bem na frente dos seus olhos e finalmente começa a perceber o verdadeiro nível de habilidade dos nadadores amadores, que são realmente rápidos e habilidosos além das suas expectativas. Mais tarde naquele dia, após a competição, Pato e Bora saem do prédio do estádio junto com outras pessoas que continuam falando sobre Min Inho e como ele estava tão exausto e cansado, e apesar daquela condição difícil, ele ainda conseguiu vencer a partida facilmente, sem problemas. Bora então se sente mal por ter dito a Pato que ele jogaria contra aquelas mesmas pessoas em apenas 2 semanas, então ela tenta conversar com ele sobre o assunto e se desculpar. Mas então, um garoto aparece do nada, que imediatamente reconhece Bora de algum lugar. Vendo isso, Pato percebe que este é o atleta que venceu hoje e se pergunta se Bora e ele se conhecem. O garoto pergunta a Bora se o técnico é realmente bom no que faz e se eles vieram aqui para ver o jogo dele especificamente, mas Bora imediatamente diz a ele que eles, na verdade, não vieram por esse motivo. O cara então pergunta a ela diretamente quem é Pato exatamente, e Pato se pergunta se deveria apenas se apresentar corretamente dizendo que é Pato, um nadador, ou se deveria dizer algo confiante, tipo que nunca perderá para ninguém. O garoto então pergunta a ela se Pato é o namorado dela ou algo assim, mas Pato imediatamente solta em voz alta que nunca perderá em competição. Essa resposta piora ainda mais a situação e cria outro momento constrangedor entre todos eles. Mas então Bora rapidamente diz ao cara que Pato é na verdade novo no clube de natação do pai dela e acabou de entrar. Além disso, ela lhe dá mais informações. Ele vai para o jogo que será sediado pela senhorita Aira muito em breve, e ele nem sequer jogou em nenhuma competição ainda. Mas o pai dela e todas as outras pessoas ao redor já estão ansiosos para ver o que ele pode fazer. No entanto, o cara pergunta se o técnico está passando por dificuldades ultimamente, a ponto de ter que lidar com esse tipo de novato e iniciante, mas Bora responde que confiança de verdade é falar assim depois que ele realmente entrar na piscina e competir. O cara então tenta estender a mão e tocar o cabelo da Bora, dizendo que ela sempre foi assim desde o ensino fundamental, quando se conheceram, mas então Pato rapidamente agarra o braço dele com força e o olha com uma expressão séria. Vendo essa reação, o cara se vira e diz a eles que o verá em 2 semanas na competição e então sai da área. Mais tarde no ônibus a caminho de casa, Bora diz a Pato que esse cara esteve no clube de natação do pai dela alguns anos atrás, antes de sair, mas Pato se sente mal porque o cara realmente disse coisas rudes e desrespeitosas sobre o técnico dele na frente deles. O ônibus então chega na parada da Bora, onde ela precisa descer, mas antes que ela desça completamente do ônibus, Pato agradece por tudo mais cedo. Bora responde que ele não precisa agradecê-la de jeito nenhum, porque ela só veio a pedido do pai dela e nada mais, e então ela desce do ônibus. Lá fora, na calçada, ela se vira para Pato e diz a ele que, na verdade, ela é quem deveria estar agradecendo a ele, e então ela vai embora e se afasta. Mais tarde naquela noite, quando escurece, Pato visita o técnico na instalação do complexo esportivo, e o técnico imediatamente pergunta se ele acha que este treino é difícil, já que geralmente leva cerca de 2 meses para se preparar adequadamente para uma partida como esta.
No entanto, Pato imediatamente implora ao técnico desesperadamente para ensiná-lo tudo o que ele precisa saber, e diz com determinação que fará funcionar em 2 semanas, custe o que custar ou por mais difícil que seja. No dia seguinte, o próprio técnico conduz e supervisiona pessoalmente as sessões de treino de Pato e consegue ensiná-lo várias técnicas de natação que o ajudarão a melhorar mais rápido. Ele se certifica de que Pato nade repetidamente até conseguir o menor tempo possível em cada volta. Fica claro que ninguém pode ter sucesso na natação apenas por sorte, especialmente porque quanto maior a distância da corrida, mais o verdadeiro eu e as habilidades reais de um atleta são revelados a todos que assistem. Quando se trata de força física, resistência, técnica adequada e uma mentalidade forte, essas qualidades importantes não são construídas da noite para o dia ou em pouco tempo. Mesmo que alguém tenha sorte de conseguir uma boa condição com um treino curto, assim que realmente entrarem em uma competição, sentirão a pressão da partida, e essa pressão afetará como nadam e se desempenham. Nesse momento, outro técnico chega à área e pergunta ao técnico Ion como o Pato está se saindo com sua preparação e se ele conseguiu elaborar uma boa estratégia para a próxima partida contra aqueles nadadores habilidosos. O técnico Ion lhe diz honesta e diretamente que Pato não tem nenhuma experiência em natação competitiva, de jeito nenhum, então ele terá que se igualar no início da corrida e ficar com o grupo, e então pagar a penalidade nos últimos 50 metros, quando ficar cansado e exausto. O outro técnico então lhe diz que os recordes anteriores que Pato tem feito não são tão ruins, considerando as difíceis circunstâncias em que ele se encontra, e mesmo assim, parece que um cara que entrega água no interior e aprendeu a nadar por lá não é de todo uma farsa em suas habilidades e talento naturais. Depois que o outro técnico sai, o técnico Ion pensa que a condição física ou a saúde do Pato estão ótimas, mas a diferença de recorde é gigantesca comparada aos outros nadadores. Mais tarde, Pato encontra o técnico e fala sobre Min In-ho, que nada sistematicamente há muito tempo e tem um equilíbrio geral que ele admira bastante. O técnico ainda acrescenta que também gosta do jeito que ele joga, da sua habilidade, força e resistência, que já são de primeira linha. O técnico pensa consigo mesmo que o bom senso e as expectativas normais não podem ser explicados ao Pado de jeito nenhum, já que ele não tem absolutamente nenhuma experiência em competições e está entrando nesta corrida pela medalha e nada menos que isso. Pado responde rapidamente que não quer perder de jeito nenhum, aconteça o que acontecer, mas o técnico pergunta se ele se lembra claramente da estratégia e do plano de jogo deles. Pato diz com confiança que vai seguir os outros nadadores, economizar energia e fazer de tudo no final para alcançá-los. Mas o técnico lhe diz honestamente que, se ele entrar na prova com esse tipo de estado mental, definitivamente não conseguirá vencer aqueles nadadores experientes. No entanto, o técnico então menciona que há uma maneira que eles poderiam tentar, e pergunta ao Pato se ele gostaria de dar uma caminhada com ele para discutir isso melhor. No dia seguinte, finalmente é o dia em que a importante partida entre as equipes coreana e japonesa vai acontecer e todos começam a aparecer no local onde a competição está sendo realizada, na instalação de natação, incluindo Pado e Bora, que chegam juntos ao mesmo tempo. Pado olha atentamente para todas as pessoas reunidas ali para assistir à competição e fica completamente chocado e impressionado ao ver que há muito mais gente ali do que num mercado em dia de feira, com as arquibancadas lotadas de espectadores. Bora então se vira para olhar diretamente para Pato, que está ao lado dela, e pergunta com preocupação se ele está se sentindo nervoso ou ansioso com a corrida que está prestes a começar em pouco tempo. E Pato rapidamente responde a ela com confiança e diz firmemente que não há absolutamente nenhuma chance de ele estar se sentindo assim, mesmo que no fundo ele possa estar um pouco nervoso por competir na frente de tanta gente pela primeira vez. Nesse exato momento, Min-ho aparece de repente e o técnico o cumprimenta e então pergunta a Min-ho se ele está fazendo algo especial ou interessante com seu tempo ultimamente. Min In-ho então volta sua atenção para Bora e pergunta diretamente se ela veio hoje para torcer por ele durante a partida. Mas Bora simplesmente responde na lata, sem hesitação alguma, que é completamente impossível para ela fazer algo assim por ele. Min In-ho então olha ao redor e percebe que Pato também está ali, entre o grupo de pessoas, e então os dois ficam se encarando diretamente por um bom tempo, sem dizer absolutamente nada, antes que Min In-ho finalmente quebre o silêncio e diga ao técnico que vai entrar no prédio primeiro. Assim que ele sai, o técnico pergunta ao Pado sobre seu estado hoje, e Pado diz que está ótimo. Depois disso, o grupo inteiro entra no estádio junto, e o técnico começa a procurar Pado por todo lado, mas não consegue vê-lo em lugar nenhum, não importa onde olhe. O técnico então se vira para Bora e pergunta se ela sabe para onde Pado foi, e Bora responde apontando o dedo para a área onde ficam todos os assentos para as pessoas se sentarem. Quando o técnico olha na direção que Bora está apontando, ele pensa a princípio que Pato provavelmente está apenas correndo por todo lado e agindo super selvagem e animado porque conseguiu passar com sucesso pela rodada preliminar. No entanto, enquanto o técnico continua observando Pato um pouco mais de perto e prestando mais atenção nele, ele começa a notar que, na verdade, Pato parece bem triste em vez de feliz, como ele esperava.
O que realmente está acontecendo é que ele está ali sentado, pensando muito sobre como ficou em sexto lugar nos recordes preliminares, e ele fica repassando os números na cabeça sobre como o tempo de Min-ho é de 4 minutos e 2 segundos, enquanto o dele é de 4 minutos e 9 segundos, o que significa que a diferença entre eles é de cerca de 7 segundos no total. O técnico então decide ir até onde Pado está sentado e se senta bem ao lado dele, e pergunta ao Pado se ele está se sentindo nervoso com tudo o que está acontecendo. Pato imediatamente tenta agir de forma descolada e durão, como se nada o incomodasse, mas depois se abre para o técnico e diz que nem sabe exatamente o que está sentindo. O técnico ouve o que Pato está dizendo e então lhe diz que, na verdade, é bom sentir-se nervoso às vezes, porque esses sentimentos são normais, e acrescenta que este momento pode estar sendo muito avassalador para ele lidar. Nesse momento, todos os nadadores profissionais começam a chegar ao local da competição, incluindo Siakwa, que entra com o resto deles. E vendo todos esses atletas habilidosos aparecerem, o técnico se vira para Pato e diz que ele deve observá-los com muito cuidado e prestar bastante atenção, porque pode haver algo realmente valioso e importante que ele aprenderá ao observá-los. A partida então começa oficialmente com todos os nadadores se posicionando e rapidamente pulando na água um após o outro para iniciar a corrida. Jung-hoon, que também é conhecido como o nadador mais forte e rápido na distância de 50 metros, já está à frente de todos desde o início, enquanto Ju-hoon o segue de perto tentando acompanhar, e todos os outros competidores também estão nadando o mais forte que podem, sem muita diferença entre suas posições na corrida. Surpreendentemente, Siakwa está conseguindo ultrapassar todos os outros na corrida, e está começando a ficar à frente de todos os outros nadadores em um ritmo realmente assustador e impressionante que ninguém esperava. Agora, a diferença entre Siakwa e os outros competidores está diminuindo a cada segundo que passa. E se ele continuar nadando assim, na mesma velocidade, então é bem óbvio para todos que estão assistindo que Siakwa pode realmente acabar vencendo a corrida inteira. No final, quando a corrida termina, Siakwa acaba vencendo a partida completamente, e por um breve momento, Pato fica ali sentado e pensa profundamente sobre que tipo de sentimento essas pessoas devem ter dentro delas, que as faz trabalhar tão incrivelmente duro na natação e nos treinos o tempo todo. Agora chegou a hora de começar a final dos 400 metros nado livre, e todos os competidores começam a se reunir na área, incluindo Pato e Min-ho, que estão entre os outros atletas. Antes da corrida começar, Min-ho se vira para Pato e diz que o viu nadando e competindo nas rodadas preliminares e menciona que é bastante impressionante que Pato esteja a apenas 7 segundos do seu próprio tempo. No entanto, Min-ho continua falando e diz que as classificações nessas competições de natação já foram decididas muito antes mesmo de começarem. E exceto pela coroa ou pela primeira posição, todos os outros lugares são apenas decorações que não importam muito, de verdade. A corrida começa oficialmente com Min-ho nadando à frente de todos desde o início, enquanto todos os outros competidores o seguem tentando alcançar sua velocidade. Min-ho pensa consigo mesmo, enquanto nada que Pato é apenas um novato que não sabe absolutamente nada sobre natação competitiva e com base no que viu no recorde preliminar, ele acredita que esta partida já está ganha a seu favor. Nesse momento, alguns dos outros competidores também conseguem ficar lado a lado com Min-ho, mas quando ele rapidamente olha ao redor para ver quem está ao seu lado, percebe que não é Pato quem o está alcançando, mas sim os outros caras que podem realmente lhe causar alguns problemas sérios durante esta corrida. Por outro lado, Bora começa a se perguntar se Pado vai ficar bem nessa competição, porque seu oponente Min-ho é forte demais, mas o técnico não diz nada. Os nadadores na piscina então conseguem alcançar a marca dos 50 metros e estão começando a sair da virada. Mas agora algo completamente inesperado acontece. Acontece que Pato de repente acelera e ultrapassa alguns dos outros nadadores que estavam à sua frente, e isso choca a todos. Pato então consegue alcançar Min-ho e nadar bem ao lado dele na mesma velocidade, e isso choca a todos porque estão vendo Pato se apresentar assim pela primeira vez em uma competição importante. Na noite passada, o técnico sentou-se com Pato e lhe contou tudo sobre algo chamado overpace, e ele diz a Pato que, ao olhar seu recorde cuidadosamente, pode ver que seu padrão de nado é irregular ao longo da corrida. O técnico explica ainda que, entre todas as diferentes seções do nado de Pato, há uma característica muito específica da seção onde seu recorde saiu excepcionalmente bem. Mesmo assim, ele aponta que Pato tende a ficar mais rápido e nadar melhor quando está seguindo outra pessoa durante a corrida. O técnico continua dizendo que se Pato continuar usando o overpacing de forma descuidada, ele lentamente perderá o foco no que está fazendo, e uma vez que isso aconteça, sua velocidade cairá e ele começará a ficar para trás dos outros nadadores. Ao ouvir isso, o Pato começa a agir um pouco confuso, mas o técnico explica que não há garantia de que obter um bom tempo parcial assim levará a um recorde geral forte, o que significa que se torna uma aposta. E Min-ho também poderia ser arrastado para essa aposta. Pato parece surpreso com isso, mas o técnico lhe diz que, em vez disso, ele deveria usar seu próprio overpace para forçar Min-ho a também usar o overpacing, e então atacar agora, quando Min-ho se sentir mais confortável, tirando-o da corrida no momento certo. De volta ao presente, a velocidade de nado de Min-ho está começando a diminuir enquanto o Pato está ficando mais rápido, o que é totalmente inesperado para todos.
Min-ho então fica realmente frustrado enquanto nada, e pensa consigo mesmo que Pato deve ter se preparado para este momento o tempo todo, e se as coisas continuarem assim, Pato vai vencer a partida. Ao mesmo tempo, uma repórter que está cobrindo o evento começa a informar a todos os seus telespectadores que estão assistindo de casa que Pato agora está assumindo a liderança na marca dos 50 metros, o que é um desenvolvimento e uma reviravolta totalmente inesperados para todos que pensavam que Min-ho dominaria a corrida inteira. Bora, que está na beira da piscina assistindo ansiosamente, então se vira para seu pai, o técnico, e pergunta como Pado conseguiu chegar a este ponto em tão pouco tempo, já que ele acabou de começar a treinar. Mas o pai dela não responde à pergunta porque parece estar ficando preocupado com o andamento da partida. Surpreendentemente, quando parecia que Pato poderia realmente vencer, Min-ho de repente acelera e facilmente ultrapassa Pato, retomando a posição de liderança na corrida. Nesse momento, Siakwa também chega, e ao vê-lo, as pessoas começam a demonstrar interesse, perguntando se poderiam tirar uma foto. Bora lhe diz que ele tem uma expressão tão fria que as pessoas nem conseguem pedir uma foto. A partida então continua com Min-ho sendo o primeiro a atingir os 300 metros e é avassalador, pois há uma diferença de mais de 3 metros para o segundo colocado. Mais cedo, Min-ho estava sentado sozinho no vestiário, pensando que o recorde de hoje é de 55 segundos e 78 centésimos, e agora o recorde para os 100 metros nado livre é de 55 segundos cravados, o que significa que há 5 pessoas à sua frente no ranking. Então ele pensa consigo mesmo que nesta competição de hoje, ele tem que fazer o que for preciso para vencer e provar seu valor a todos. Min-ho então ouve 2 meninos falando sobre ele, virando a esquina, e eles estão dizendo que Min-ho foi rude e nem conseguiu reclamar ou fazer barulho desde que Seokwa chegou ao clube, e eles também acrescentam que não odeiam Siakwa de jeito nenhum porque ele desenvolveu uma técnica de nado própria que lhe cai perfeitamente. Depois disso, eles começam a rir de Min-ho de forma maldosa, dizendo que ele se registrou como atleta para se profissionalizar, mas já ficou todo enrolado e não consegue mais avançar. De volta ao presente, Min-ho fica furioso por ser desafiado assim, então ele se esforça e faz o seu melhor para ficar à frente de Pado e manter sua posição de liderança na competição. Siakwa, que está por perto observando a corrida se desenrolar, então se vira para Bora e pergunta curiosamente quem é o que está nadando à frente de todos na piscina agora. Então ela responde e diz que a pessoa na frente é Min-ho, que treina no mesmo local de treinamento que Seokwa, e explica que os dois treinaram juntos no passado. Mas ela acrescenta que Min-ho nem se importa em se interessar por outras pessoas, ou prestar atenção em quem está ao seu redor. Siakwa fica surpreso ao ouvir essa informação sobre Min-ho e como ele age com os outros, mas depois de pensar por um momento, ele pergunta a Bora sobre a pessoa que está nadando na raia número 6 da piscina. Então Bora lhe diz em resposta que o nadador naquela raia é um novato chamado Pato, que se sai muito bem desde o início das corridas, mas à medida que a corrida avança e continua por distâncias mais longas, ele gradualmente piora e seu desempenho cai. Siakwa então começa a explicar que a palavra gênio não se aplica muito quando se trata do esporte da natação, de forma alguma, e partindo do princípio de que as condições físicas básicas já estão presentes para o atleta, a natação é na verdade um esporte muito honesto que recompensa as pessoas de forma justa com base em seus esforços. Pato está agora atrás de Min-ho, e ele sente que por mais que balance os braços e chute as pernas, a distância não vai diminuir, e ele só quer encontrar uma maneira de fazer alguma coisa. Agora, são os últimos 50 metros da corrida, e todos os outros competidores estão sentindo que podem morrer a qualquer momento, porque mal conseguem respirar direito de tanta exaustão. A partida então continua com uma competição intensa, e agora faltam apenas 30 metros para a linha de chegada. E Min-ho sente que, se continuar a liderar a corrida assim, ele acha que será capaz de quebrar seu próprio melhor tempo recorde. Por outro lado, Siakwa decide deixar a área do estádio, mas quando Bora o para e pergunta o porquê, ele lhe diz que tem que treinar, mesmo que seja para ser seu dia de folga dos treinos. Em um flashback, o técnico lembra a Pado que a estratégia de overpace funcionará efetivamente apenas por um curto período, e Min-ho eventualmente voltará ao seu ritmo normal depois de se esforçar demais. Antes de sair, o técnico diz a Pato que ele, na verdade, tem uma arma melhor do que qualquer outro nessa competição, e essa é sua incrível capacidade pulmonar de nadar no oceano. De volta ao presente, Pato está ultrapassando outros nadadores sem respirar, faltando ainda 25 metros para o fim da corrida, e agora ele está se aproximando cada vez mais de Min-ho, a cada abraçada poderosa. Min-ho e Pato tocam a parede de chegada exatamente ao mesmo tempo, o que surpreende a todos que estão assistindo a corrida de perto. Mas quando o técnico olha para o placar para verificar os resultados oficiais, descobre-se que Pato realmente conquista o primeiro lugar por apenas uma fração de segundo. Ao ver aquele resultado final, todos na plateia ficam surpresos e chocados com a forma como um jogador novato como Pato conseguiu o primeiro lugar na competição de natação contra nadadores experientes. No dia seguinte à vitória, o presidente tira uma foto com o Pato sorrindo e diz que está muito agradecido a ele por deixar uma conquista tão grande para a escola desta vez. Mas Pato simplesmente não conseguia nem responder direito ou dizer algo de volta por causa de sua ansiedade social.
Ao mesmo tempo, os alunos ficam ao lado da janela, olhando para fora, imaginando o que exatamente era um torneio de mestres e por que era tão importante. Pado então volta para sua sala de aula, onde todos o cercam por todos os lados e lhe dizem que ouviram que ele foi incrível na competição de ontem. Os alunos então falam sobre como todos se sentem como NPCs na escola, apenas seguindo o fluxo, e não afim para a preocupação com as admissões na faculdade ou universidade. E eles nem sequer têm um objetivo ou propósito claro em suas vidas. Além disso, eles desejam poder ter um sonho como o Pato também tem, para trabalhar em algo significativo, mas ele apenas começa a rir dos comentários deles e não sabe o que dizer. Mais tarde, no prédio do complexo esportivo, os nadadores também discutem sobre Pato ser registrado como jogador oficial desta vez, depois de vencer a competição. No vestiário, o técnico diz a Pato que, de agora em diante, ele não é mais um nadador amador, mas sim um atleta oficialmente registrado na organização da Federação Coreana de Natação, e que deve assumir a responsabilidade por sua carreira na natação. Além disso, o técnico continua conversando com o Pato e lhe diz que Min-ho é na verdade muito bom em conversar com os outros. E mesmo quando Min-ho se sai bem em seu melhor nível, ele é afetuoso o suficiente para ser comparável a um jogador profissional que compete nos mais altos níveis. Mas apesar de tudo isso, o Pato conseguiu vencer Min-ho assim, sem muito trabalho, o que é realmente incrível. Ao ouvir isso, o Pato começa a ficar preocupado com o que vem a seguir para ele em sua carreira na natação, mas o técnico rapidamente lhe diz que ele tem que estar pronto para lutar de agora em diante, porque no nível de competição de Min-ho é um lugar infestado de gente forte e extremamente talentosa, e algumas pessoas até dizem que esses nadadores são os mais rápidos de toda a Coreia. Pato então responde dizendo algo que sua mãe lhe disse no passado, que mesmo que ele não gostasse de fazer algo no início, se ele decidisse fazer de qualquer maneira e se comprometesse, então ele era naturalmente bom em terminar até o fim. O técnico então entrega a Pato todo o conteúdo do programa de treinamento que ele fará nas próximas semanas, juntamente com informações sobre as partidas em que competirá no futuro, e também fornece a Pato os dados dos jogadores que ele enfrentará em breve. Ao ver isso, o Pato começa a ficar ansioso com tudo o que terá que fazer, mas o técnico pergunta se ele realmente queria se tornar um nadador representante nacional. Ele explica que todo ano, no mês de outubro, há um lugar especial onde todos os melhores jogadores da Coreia se reúnem, e se Pato trabalhar duro o suficiente, ele vai representar o país inteiro lá naquela competição. Mais tarde, no caminho de volta para casa, Pato pensa profundamente sobre tudo o que aconteceu com ele hoje durante a corrida e todas as conversas que teve, e ele passa a entender que o cenário que ele imaginava em sua cabeça antes de vir para cá não era um lugar competitivo e sangrento como este de jeito nenhum. No dia seguinte, o técnico faz uma ligação para Lady Hira, que diz que Siakwa é o verdadeiro tesouro de todo o mundo da natação e tem um potencial incrível, e como ela esperava que acontecesse, se Siakwa for treinar com o técnico deles, ele pode ter um futuro e uma imagem tão bons para si mesmo no esporte. A Lady ainda diz que também acha Pato divertido de assistir como um novo nadador, e ela pergunta ao técnico se ele quer sair para jantar juntos mais tarde para discutir as coisas, mas o técnico simplesmente não demonstra muito interesse no convite dela. Então, a Lady Hira muda de assunto e pergunta se o cronograma de treinos da equipe para esta temporada de verão ainda não foi decidido. Finalmente é verão e todos continuam treinando, incluindo o Pado, que está levando bronca do treinador o tempo todo, coitado. O treinador diz que ele nem chegou na metade da meta, então é pra voltar pra água. Mas o Pato responde que precisa descansar um pouco pra se sentir melhor, né? No entanto, o treinador manda o Pato voltar para a água e nadar mais algumas voltas para aprimorar a técnica. Mas lá no fundo, o técnico pensa que, de início, achava que o Pato tinha uns vícios bem enraizados, porque ele nunca aprendeu a nadar direito com um instrutor de verdade quando era criança, sabe? Apesar disso, o treinador percebeu que o Pato tem uma facilidade incrível para aprender a postura. É só o técnico ensinar algo novo que o Pato pega rapidinho, impressionante. Mesmo assim, apesar de todas essas qualidades que o Pato demonstrou, o treinador ainda acredita firmemente que a experiência dele em competições de verdade não é suficiente para ter sucesso em níveis mais altos. E a sorte que o Pato teve no torneio Masters, essa não é algo em que ele possa confiar no futuro, de jeito nenhum. O treinador continua pensando que essa sorte não vai funcionar ou ser suficiente quando enfrentarem os monstros e nadadores de elite nas futuras competições, que não serão poucas. Ele acredita firmemente que o único jeito de melhorar o desempenho do Pato em tão pouco tempo, antes dos grandes torneios, é dar a ele o máximo de experiência real em provas e forçá-lo mais do que nunca, sem dó nem piedade. Logo a equipe vai para um acampamento de verão, e todos estão super animados, incluindo o Pato, que está confundindo o treino com um piquenique, que figura. O treinador diz a Lady que não sabe o propósito de enviá-los, mas que terão uma boa viagem com certeza. Mas a Ira responde que deve isso a ele pelo torneio Masters, então está retribuindo a gratidão. Além disso, a Lady diz que não gosta de se exibir para os outros, mas pasmem, ela tem um pôster gigante com o rosto dela estampado na lateral do ônibus, só para mostrar as conquistas dela. Que modéstia, hein? Por fim, a Lady Hira diz ao treinador que se esforçou muito e trabalhou bastante para organizar esse acampamento de verão, porque uma equipe viria participar e seria de grande ajuda para os objetivos de melhoria de desempenho dos nadadores dele. Uma baita oportunidade.
No ônibus, um garoto sentado perto do Pato começa a conversar e diz que, originalmente, o principal objetivo do acampamento de verão é reunir várias equipes diferentes num só lugar para compartilhar informações de treino, receber estímulo e motivação competindo contra gente nova e promover a melhoria geral do desempenho de todos os envolvidos, uma troca e tanto. Mas o garoto também acrescenta que essa experiência de acampamento de verão pode ser uma ótima oportunidade para o Pato, especificamente, ter alguém ao lado que possa ajudá-lo a crescer como nadador competitivo de maneiras que ele nunca experimentou antes. Um verdadeiro mentor, quem sabe. Além disso, o garoto continua conversando com o Pato e diz que quando jogadores que se conheceram num lugar desconhecido começam a suar juntos e treinar lado a lado todo santo dia, esses sentimentos, eles vão florescer em amor mais cedo ou mais tarde, pode apostar. O garoto então acrescenta que o motivo de estar dando todos esses conselhos românticos ao Pado agora é porque ele notou algo rolando entre o Pado e a Bora durante as interações deles, um clima, sabe como é? Ao ouvir isso, o Pado pula em cima dele em pânico e coloca a mão na boca do garoto para impedi-lo de falar, para que ele não diga mais bobagens que possam envergonhar o Pado na frente de todo mundo no ônibus. Que situação! Depois disso, o Pado senta de novo e percebe que as conversas com a Bora mudaram bastante desde o torneio Masters. E essas mudanças sutis na forma como eles se falam, aparentemente passaram despercebidas pela maioria das outras pessoas ao redor, que não notaram nada, né? Siago aqui estava quietinho até então, pergunta ao treinador com curiosidade quais equipes específicas virão participar do acampamento de treinamento desta vez, durante o verão, para saber quem são os adversários. Então o treinador diz que várias equipes diferentes, de diversos lugares, participarão do acampamento juntas. E entre todas essas equipes que estão vindo, tem a seleção japonesa chamada Tóquio, que vai se juntar a eles para as sessões de treino, uma grande surpresa. Ao ouvir isso, todo mundo no ônibus fica chocado com a notícia inesperada sobre a equipe japonesa. Mas o Pato, que não entende por que todos estão reagindo com tanta surpresa, pergunta a um dos garotos perto dele qual é o problema com a equipe Tokiwa, afinal de contas. Algum tempo depois, eles finalmente chegam ao destino onde o acampamento de verão vai acontecer. Mas assim que descem do ônibus, os membros da equipe Tokiwa se aproximam e cumprimentam o treinador Yang de forma amigável, perguntando há quantos anos ele faz esse tipo de programa de acampamento de verão. Que cordialidade. O treinador Yang cumprimenta o técnico da equipe japonesa, e os dois continuam conversando em inglês por um tempo. Um dos rapazes diz ao Pato que aqueles dois eram rivais ferrenhos quando atletas, mas, ao se estudarem e se desafiarem constantemente, acabaram se tornando ótimos jogadores sem nem perceber. Que ironia do destino. Mas dizem por aí que um verdadeiro rival também é um amigo que se entende melhor do que ninguém, não é mesmo? Mais tarde naquela noite, o trio de nadadores decide dar uma olhada de perto na força e nas habilidades do time adversário para ver o que os espera. Eles percebem que, pela altura média dos jogadores, a equipe deles tem cerca de 178 centímetros, enquanto os adversários têm uns 183 centímetros, então há uma diferença. Uma diferença notável de 5 centímetros na altura entre as duas equipes, o que já é algo. Acima de tudo, há dois jogadores no time adversário que vêm do nível universitário nacional e têm muito mais experiência, gente grande. Eles continuam discutindo que o líder do time adversário, Kimura, participou dos últimos Jogos Asiáticos como representante nacional do Japão, e eles conseguem ter uma ideia de como deve ser o caráter e a habilidade de natação dele só de olhar para o corpo bem construído, um verdadeiro atleta, sem dúvida. Outro jogador que eles mencionam é o Shimizu, considerado um novato neste nível. Mas quando ele estava no ensino fundamental, anos atrás, ganhou uma partida importante na Austrália, e isso foi muito comentado na mídia por um bom tempo. Por isso, muita gente o considera o próximo grande nadador do Japão para o futuro, uma promessa e tanto. Além disso, eles continuam dizendo que, tirando esses dois jogadores de destaque, os irmãos Kobayashi, que também estão na equipe, se saem muito bem nas competições. E como os pais deles eram ex-nadadores, os irmãos podem ter recebido umas dicas valiosas, um verdadeiro legado familiar, não é mesmo? Além disso, mesmo sem experiência real em competições internacionais contra nadadores de alto nível, eles já ganharam muitos prêmios e medalhas em várias competições realizadas no Japão ao longo do ano. Um currículo e tanto, viu? Nesse momento, o Pado diz a todos que eles só vão treinar junto com a outra equipe durante o acampamento. Então qual que é o problema que está deixando todo mundo tão preocupado, afinal? O outro cara ao lado dele diz pro Pado ficar quieto se ele não sabe como esses acampamentos de treino funcionam, para não falar besteira. O garoto então explica ao Pato em detalhes que se as equipes treinam contra outra especificamente para se preparar para a partida e competição de verdade, elas acabarão tendo um confronto entre si. E isso vira uma aposta séria entre os clubes, porque eles estão colocando o orgulho e a reputação em jogo com os resultados. É coisa séria, meu amigo. Eles continuam explicando ao Pato que não basta o time perdedor simplesmente comprar comida para o time vencedor como punição. Existe uma história real de uma equipe que teve que nadar 200 voltas na piscina, na frente do time ganhador, todo santo dia, até o dia em que finalmente voltaram para a casa do acampamento, um verdadeiro castigo. Não só isso, mas o garoto também enfatiza que significa entrar num ciclo infernal sem fim, onde o treino que as equipes precisam fazer por causa dessas punições e apostas bizarras é várias vezes mais intenso do que as sessões de treino normais seriam, um verdadeiro inferno na Terra. No entanto, o Careca acrescenta que se eles treinarem com um time forte, as habilidades da equipe também vão aumentar. E ele ouviu um boato de que o outro time não está interessado em punições contra equipes mais fracas, o que é um alívio.
No dia seguinte, todos de ambas as equipes se reúnem na praia para alguns exercícios de campo fora da piscina. Mas a equipe japonesa se aproxima da equipe coreana imediatamente, incluindo uma jovem que sabe falar coreano fluentemente e pode traduzir para os colegas de equipe, uma verdadeira poliglota. O cara de cabelo amarelo fala com Siakwa diretamente em inglês e diz que esperou por este dia durante um ano inteiro, porque na última competição ele ainda não tinha se recuperado totalmente da lesão e não estava no seu melhor. Mas agora ele está completamente curado e quer muito se juntar a eles, pra valer. Siakwa diz friamente que não se importa com nada disso, de jeito nenhum. E mesmo que eles compitam um contra o outro 100 vezes seguidas, o resultado será sempre o mesmo. Siakwa vencendo todas as vezes, sem exceção. O trio de nadadores coreanos então se vira pro Pato e lhe dá umas informações de bastidores. Na competição dos Jogos Asiáticos do ano passado, a equipe japonesa foi completamente arrasada e destruída pela performance incrível do Siakwa na piscina. Um verdadeiro show. O cara de cabelo amarelo então decide fazer uma aposta com a equipe coreana, dizendo com confiança que o lado perdedor deve comprar carne de bulgogi cara pro lado vencedor comer. E eles também devem correr lá fora, de roupa de banho, em grupo, para uma corrida à tarde, um verdadeiro mico. Ao ouvir isso, o trio diz que é um bom negócio porque estão perto do mar, então mesmo que pulem de roupa de banho, não vão chamar muita atenção. De repente, o cara de cabelo amarelo diz que há um mal entendido porque ele quer que o time perdedor use o que as meninas estão usando, um biquíni. Que sacanagem. Mais tarde naquele dia, o treinador Yon observa da beira da piscina e diz em voz alta que ver o que os nadadores japoneses estão fazendo o deixa ainda mais envergonhado com o desempenho de sua própria equipe. Ele se pergunta se os membros do time japonês são algum tipo de máquinas de natação que nunca se cansam. Que absurdo. O treinador então se vira para seus jogadores, que estão se esforçando na água, e pergunta, com frustração, se eles vão ficar ali boiando como algodão encharcado sem melhorar nada. Mas um dos rapazes tenta abrir a boca para dizer algo em resposta, para se defender e defender a equipe, coitado. No entanto, o treinador o interrompe imediatamente e manda ele calar a boca e parar de dar desculpas. Ele avisa a todos que devem se preparar para trabalhar mais duro, porque ele não tem a menor intenção de vê-los correndo de biquíni como punição depois de perder para a equipe japonesa, de jeito nenhum. Depois, quando o treino termina e os nadadores saem, o treinador senta sozinho e se pergunta que todos em sua equipe ficaram muito aquém de seus melhores tempos pessoais, exceto Siakwa, que ainda está se apresentando em um nível de elite, um verdadeiro fenômeno. Como resultado de todas essas dificuldades e desempenhos ruins, não há mais confiança entre os membros da equipe, de jeito nenhum. E eles estão completamente desmoralizados e desanimados ao ver as habilidades incríveis do time Tokiwa na piscina todo santo dia. Que situação desoladora. Nesse momento, outro cara chega e pergunta ao treinador Yon com curiosidade por que a equipe japonesa construiria uma piscina sem cobertura, especialmente durante o inverno. Mas o treinador Yon se pergunta quem é esse cara que está fazendo essas perguntas. Que intrometido. O cara continua dando sua opinião de que não há lugar nenhum na Coreia onde nadadores possam treinar assim, com instalações tão caras. E se o programa de natação japonês tem dinheiro suficiente para investir em instalações como essa, então eles deveriam dar parte desse apoio financeiro à equipe de atletismo, em vez de só para natação. Que desperdício. O treinador Yon então pergunta diretamente ao cara se ele é professor de educação física. O cara confirma e diz que sim, e acrescenta que eles são apenas um time comum, já que isso não é um filme onde as pessoas procuram camaradas, mas sim uma instalação de treinamento que funciona há 8 anos, uma rotina e tanto. No entanto, o treinador Yon diz que, embora possa parecer comum, o relacionamento deles como equipe ficou mais forte e sólido treinando juntos assim ao longo dos anos. O técnico de natação então tem uma ideia rápida e pergunta ao professor de educação física se pode pegar emprestado alguns alunos da equipe de atletismo para ajudar num exercício de treino especial que ele tem em mente para seus nadadores. Uma sacada genial. Mais tarde naquela noite, o trio da equipe do treinador Yon senta junto e pensa seriamente que o tamanho, no fim das contas, não importa de verdade. Mas o que mais importa é a determinação deles, enquanto escolhem, a contragosto, o biquíni da cor favorita para usar quando, inevitavelmente, perderem a partida contra a equipe japonesa. Que desespero! O trio então começa a discutir entre si sobre qual cor de biquíni deveriam escolher para essa punição vergonhosa. E eles pensam pessimistas que não têm absolutamente nenhuma chance de vencer essa competição, a menos que 5 versões do Lee Siakwa apareçam de repente para ajudá-los, o que é impossível, né? Mas então, o Pato interrompe a conversa preocupada deles e diz que, já que o treinador pediu especificamente para virem cedo amanhã de manhã para algo importante, é melhor eles dormirem bem esta noite e descansarem direito para estarem prontos. No entanto, os garotos começam a se perguntar, ansiosamente, por que exatamente o treinador pediu para vê-los tão cedo de manhã, e eles ficam bem ansiosos e nervosos sobre o que essa reunião matinal poderia ser ou o que o treinador planejou. Que mistério! No dia seguinte, todos da equipe de natação se reúnem no campo onde o treinador Yon está na frente deles e apresenta os professores de educação física e os jogadores da equipe de atletismo desta escola. E ele diz claramente que essas são as pessoas que tornaram o treinamento difícil e desafiador aqui nesta instalação ao longo dos anos, uns verdadeiros carrascos. Os garotos da equipe de natação então percebem que há uma corda longa no chão ali perto, então começam a se perguntar, curiosos, para que serve e qual propósito terá no treino. O treinador Yon diz que não é nada demais, e que eles devem pensar nesse exercício como uma caminhada em equipe pela montanha, uma aventura.
O treinador então instrui a todos para conectarem a cintura uns dos outros com a corda. E ele explica que eles vão competir contra a equipe de atletismo numa competição de escalada de montanha pela trilha ali perto. Que desafio! O treinador Yon então continua dizendo aos seus nadadores que eles não devem se sentir muito sobrecarregados por esse desafio, porque é apenas um exercício leve e encorajador de construção de equipe, para unir o grupo, sabe? Mas então ele acrescenta que, se os rapazes da equipe de natação perderem essa corrida de montanha, já decidiram entre os treinadores que os perdedores terão que comprar comida para toda a equipe de atletismo. E no máximo vai custar umas 20 porções de carne bovina, então não é algo que vá fazer o orçamento doméstico deles desabar completamente, ufa! No entanto, ao ouvir sobre essa consequência, os garotos imediatamente começam a dar desculpas e reclamar de como essa competição parece injusta. Mas o Siakwa dá um passo à frente e acrescenta sua perspectiva. Se eles realmente fizerem esse treino de escalada de montanha direito e se esforçarem, isso significa que estão mais perto da vitória contra a equipe japonesa de natação na partida de verdade, um incentivo e tanto. Mais tarde, o treinador Yon reúne a equipe e explica as regras claramente. Eles podem formar grupos de 5 pessoas cada, e vão subir a montanha com uma corda amarrada na cintura, em intervalos de 3 metros de uma pessoa para a outra. Um desafio e tanto. Ele continua explicando que eles precisam deixar uma foto em grupo no pavilhão, lá no topo da montanha, como prova de que chegaram. E a equipe que voltar primeiro aqui ao ponto de partida, depois de completar a subida, vai ganhar a competição. Simples assim. Antes de todos partirem para iniciar a corrida, o treinador pergunta se eles estão familiarizados com o terreno da montanha e as trilhas, porque a montanha não é nem um pouco como eles poderiam esperar de caminhadas mais fáceis, é bem mais puxado, viu? O treinador então se vira especificamente para Siakwa e pergunta diretamente se ele está bem em subir a montanha e participar desse desafio fisicamente exigente, porque ele não precisa fazer isso se não quiser, já que é o nadador estrela deles, o craque do time, afinal. Mas Siakwa responde firmemente e diz ao treinador que vai participar com o resto da equipe, aconteça o que acontecer. Depois que a conversa termina, todos de ambas as equipes correm direto para a entrada da trilha da montanha. Enquanto os nadadores se perguntam em voz alta por que estão escalando montanhas, se estão ali no acampamento para treinar natação e competir, que ironia. Mas um dos nadadores explica aos outros que escalar a montanha foi, na verdade, um acordo e um desafio sugerido pelo outro treinador da equipe de atletismo para testar a resistência deles. Alguns dos garotos até notam que isso é uma vantagem total para o outro time, mas então se lembram que o Pado consegue fazer isso facilmente, já que cresceu numa área montanhosa, que sorte a dele. Então temos uma cena de flashback da infância do Pado, onde ele está escalando uma montanha com o pai. E o jovem Pado pergunta ao pai por que estão fazendo essa subida difícil, quando há estradas fáceis que levam à cidade e que eles poderiam pegar em vez disso. Que dilema! No entanto, o pai responde a ele e diz pacientemente que se eles forem de bicicleta pelas estradas normais, a distância é de cerca de 10 km, mas se atravessarem a montanha usando essa trilha, a distância não chega nem a 3 km no total, o que economiza um tempão, uma baita economia de tempo. Mas lá no fundo, o jovem Pado pensa consigo mesmo que odiava montanhas ainda mais do que odiava estar na água naquela época da vida dele. Que ironia do destino para um nadador. De volta ao presente, Siakwa corre tão à frente do resto de seus colegas de equipe que um dos garotos pensa consigo mesmo que Siakwa está sendo egoísta, e por causa da velocidade com que Siakwa avança, eles não conseguem alcançá-lo tão facilmente, estando amarrados com a corda. Que situação complicada. Ao ouvir isso, o garoto careca chama o Siakwa e diz que é bom ir rápido, mas ele deveria esperar pelo resto deles, para que possam ir juntos como equipe, em vez de individualmente. Mas Siakwa responde perguntando se ele foi quem falou sobre a punição do biquíni na piscina antes mesmo de tentarem. Que ousadia! Ao ouvir Siakwa chamá-lo assim, o garoto fica intimidado e rapidamente diz, nervoso, que falou sobre o biquíni só de brincadeira e não quis dizer nada sério, de jeito nenhum. A equipe então avança rapidamente pela trilha da montanha, discutindo constantemente sobre o ritmo e a estratégia, e eles ficam se culpando uns aos outros pelas dificuldades na subida íngreme, que confusão. De repente, Siakwa para completamente e pergunta a todos se eles vieram até aqui, neste acampamento de treino, só para perder para a equipe japonesa. No entanto, nenhum deles diz nada em resposta à sua pergunta desafiadora. Então Siakwa apenas se vira para a frente novamente, e eles finalmente conseguem chegar ao destino, no topo da montanha, onde o pavilhão está localizado. Que alívio! Siakwa então se afasta do grupo e começa a tossir muito, o que deixa Pado super confuso, pensando se o Siakwa está mesmo tão exausto da subida. Enquanto isso, o resto dos meninos começa a olhar em volta do pavilhão, se perguntando em voz alta onde diabos está a equipe adversária de atletismo na trilha. Mas outro cara entre eles se pergunta, preocupado, se a outra equipe já esteve aqui no topo e foi embora. Então Siakwa rapidamente tranquiliza a todos, dizendo com confiança que a equipe de natação deles chegou primeiro ao pavilhão, pois não há nenhum sinal de que a equipe de atletismo tenha passado por aqui, o espaço está vazio. Os meninos então notam Siakwa sentado na rocha enorme e se perguntam o que ele está fazendo de repente. Eles começam a se aproximar para ver se ele está bem depois de quase ter caído.
Mas Siakwa de repente grita alto com eles, dizendo para não se aproximarem agora e ficarem onde estão. Os meninos se entreolham confusos, sem entender o que ele está falando e por que está gritando assim, sendo que eles só queriam ajudar. Siakwa então diz para eles descerem a montanha sem ele e continuarem a corrida, pois ele vai fazer uma pequena pausa sozinho para descansar e recuperar as energias. Mas todos no grupo ficam surpresos ao ouvir Siakwa dizer algo assim, justo quando estão tão perto de vencer. Pado diz que, já que todos chegaram até aqui juntos, subindo e descendo a montanha, seria muito legal se pudessem descer todos juntos, como um time, para terminar a corrida direitinho. O Careca também expressa que não entende nada do comportamento do Siakwa e diz, frustrado, que quando eles estavam reclamando e choramingando na subida, Siakwa só queria ficar sozinho e não se importava, mas agora pedir para deixá-lo para trás assim é demais e totalmente injusto com todo mundo. Siakwa grita novamente, com urgência, para eles irem na frente e começarem a descer a montanha imediatamente para garantir a vitória. Com isso, os meninos rapidamente decidem sair da área do pavilhão e iniciar a descida pela trilha de volta ao ponto de partida. No caminho de volta pela montanha, eles começam a se perguntar o que aconteceu com a equipe de atletismo que deveria estar competindo contra eles. Ficam confusos, pensando se desceram do topo cedo demais, antes da equipe de atletismo chegar, ou se eles pegaram outro caminho. O cara de óculos diz pessimista que mesmo que consigam vencer essa corrida de montanha, o técnico ainda vai dar uma bronca neles depois, por causa do desempenho ruim na natação, de qualquer jeito. Mas o Careca imediatamente começa a culpar Siakwa por tudo de errado na equipe, dizendo, frustrado, que eles não conseguem se comunicar direito com ele. Então, o que podem fazer nessa situação difícil se o melhor nadador não colabora? Ouvindo isso, o outro cara sugere uma perspectiva diferente, que eles deveriam, na verdade, cuidar do Siakwa e ajudá-lo, em vez de criticá-lo. Parece que Siakwa foi o único que estava sumido ou ausente quando o resto da equipe treinava para a escalada, antes do acampamento. O Careca então diz que não gostava dele porque ele geralmente se acha superior, mas que assim ficou melhor. Por outro lado, Siakwa está descendo a montanha completamente sozinho, lutando para sequer ficar em pé direito ou manter o equilíbrio na trilha irregular. Siakwa então começa a pensar numa memória dolorosa do passado, onde soldados uniformizados pegaram um garoto e outras pessoas que estavam com ele, enquanto tentavam encontrar alguns que deviam ter se perdido nas montanhas 3 dias antes, durante uma situação perigosa. Siakwa então se força a seguir em frente pela trilha da montanha com dificuldade, pensando que deveria se apressar e alcançar o resto da equipe antes que notassem. De repente, seu pé escorrega em algumas pedras soltas na trilha, e ele quase cai, mas Pato surge do nada por trás dele e o segura antes que caia. Siakwa então olha para Pato com a surpresa estampada no rosto e pergunta, confuso e preocupado, por que ele está ali agora, quando deveria estar descendo a montanha com o resto da equipe, rumo à vitória. Pato responde honestamente e diz que o resto da equipe deixou Siakwa para trás, com a corda ainda presa à cintura, conectando todos. E apesar de estarem conectados, Siakwa quase caiu pela encosta íngreme da montanha agora mesmo e poderia ter se machucado gravemente ou pior se Pato não tivesse decidido ficar para ajudar quando ele precisou. Depois disso, Pato estende a mão e ajuda Siakwa a se firmar e ficar de pé direito. Mas Siakwa insiste teimosamente e diz a Pato que consegue se virar muito bem sem ajuda de ninguém e que não precisa de auxílio. Pato responde que ele mesmo odeia a montanha desde criança, então entende perfeitamente como Siakwa se sente agora, preso nessa situação difícil. Pato então olha mais de perto para Siakwa e nota que ele está suando muito mais que o normal, e sua temperatura corporal está caindo. Então, se não se apressarem e o levarem montanha abaixo logo, isso pode virar um problema bem maior. Depois, Pato e Siakwa já desceram um bom pedaço da trilha desde o topo, mas ainda não conseguem ver o fim do caminho, o que está ficando bem frustrante e exaustivo para Pato, enquanto ele apoia Siakwa. Siakwa percebe o quão cansado o Pato está ficando e diz que deveriam fazer uma pequena pausa para descansar e recuperar as energias antes de continuar. Mas Pato recusa, e diz com determinação que o nome Pato significa forte como o oceano, então ele tem a força das ondas poderosas que quebram na praia, e vai levar Siakwa montanha abaixo em segurança, aconteça o que acontecer ou por mais difícil que seja. Logo depois de continuarem a descer a trilha juntos, ambos ficam chocados ao ver que o caminho à frente é muito mais perigoso e íngreme do que pensavam. Então param para descansar um pouco, e Pato se pergunta em voz alta quem foi que fez essa trilha de montanha tão difícil, afinal. Pato então sugere a Siakwa que talvez devessem esperar um pouco ali, antes de pedir ajuda aos outros membros da equipe que seguiram em frente sem eles. Mas Siakwa diz a Pato que os outros não vão voltar para ajudar, não importa quanto tempo esperem, então esperar ali seria completamente inútil e uma perda de tempo. Então, Pato pergunta qual é a razão por trás dessa crença negativa de que ninguém os ajudará nessa situação. Siakwa então diz que mesmo que fosse ele quem tivesse descido a montanha em segurança, honestamente, ele também não pensaria em ajudar os outros se estivessem lutando para trás. Nesse exato momento, o trio de colegas de equipe consegue encontrar Pato e Siakwa na trilha e correm até eles. Perguntam confusos o que eles estão fazendo sentados ali quando deveriam estar correndo, e se não vão agradecê-los por terem voltado para ver como estavam.
O careca então fica realmente furioso e frustrado com Siakwa especificamente, e diz com raiva genuína na voz que Siakwa simplesmente virou as costas e os ignorou completamente da última vez, quando eles realmente precisavam de encorajamento e apoio dele. Então, por que eles deveriam se esforçar para ajudá-lo agora, quando ele é quem está em apuros? Mas o outro cara da equipe rapidamente interrompe o desabafo raivoso do careca e diz a ele, firmemente, para parar de bancar o durão e tentar ser o cara com as palavras, pois eles deveriam apenas continuar descendo a montanha primeiro, como uma equipe completa antes que a situação piore para todos. Mais tarde naquela noite, o grupo inteiro vai a um restaurante junto com os dois técnicos para um jantar merecido depois do longo dia. Mas o técnico de atletismo diz aos membros de sua equipe para agradecerem ao técnico Yeon por pagar a comida, mesmo que o técnico Yeon nunca tenha dito em voz alta que pagaria a refeição de todos naquela noite. No entanto, quando o técnico Yeon finalmente olha a conta que o restaurante lhe entrega no final da refeição, ele fica extremamente surpreso e chocado ao ver que o custo total é de 470 mil wons, muito mais caro do que esperava, e ele hesita nervosamente antes de tirar o cartão para pagar. Mais tarde, a equipe coreana de natação sai e o careca começa a se perguntar se a equipe de atletismo não subiu a montanha de jeito nenhum, e estava apenas descansando lá embaixo até a equipe de natação voltar. Mas o outro cara responde e diz que está muito agradecido ao técnico por organizar essa competição, porque ele conseguiu comer uma carne deliciosa de verdade depois de um bom tempo sem comer nada. O outro cara então volta sua atenção para Pato e pergunta, preocupado, se os braços dele estão bem, porque ele tem notado há um tempo que os braços de Pato estão tremendo bastante por todo o esforço de ajudar Siakwa a descer a montanha. Pato então move os braços em círculos para mostrar ao colega preocupado que estão completamente bem e que não há nada de errado com eles. Mas então, outro cara da equipe se aproxima de Pato e começa a brincar com ele, zoando-o por ser um... Siakwa então entra no prédio onde estão hospedados, dizendo a todos ao redor que fizeram um trabalho muito bom hoje durante o desafio de escalada. Mas Pato chama Siakwa e diz para ele ter certeza de que vai descansar bem esta noite para se recuperar direitinho. Depois que Siakwa entra, o trio de nadadores fica junto e pensa entre si que Siakwa é tão incrivelmente talentoso em tudo o que faz que ele realmente torna a atmosfera ao seu redor assustadora e intimidante para todos os outros. Depois disso, todos voltam para seus quartos na instalação de treinamento, e o trio não consegue acreditar que vieram para essa viagem inteira só para escalar montanhas em vez de focar na natação, como esperavam. Depois de reclamarem do dia exaustivo, todos se preparam para dormir. Um dos caras diz ao careca, sério, para não roncar esta noite, pois ele reclama que ainda consegue ouvir o ronco alto mesmo com os protetores de ouvido bloqueando o barulho. Pato então vai até sua cama e encontra uma bebida esperando por ele. Todos no quarto presumem que o técnico deve ter deixado ali para Pato como recompensa. Eles mencionam que o técnico é sempre meticuloso e atento quando vê coisas assim que precisam ser feitas, e sempre age como uma figura materna para a equipe, cuidando dos pequenos detalhes. No entanto, quando o Pato olha mais de perto, encontra um pequeno bilhete ao lado da garrafa de bebida, e descobre que a bebida não é do técnico, mas sim do Siakwa. O bilhete de Seokwa diz a Pato para chamá-lo de Hyung, de agora em diante, sempre que conversarem, já que Seokwa é um ano mais velho que Pato e merece esse título respeitoso, de acordo com a cultura coreana. No dia seguinte, os jogadores japoneses estão nadando intensamente na piscina, enquanto dois caras da equipe coreana os observam atentamente da beira. Os nadadores coreanos pensam consigo mesmos que estão realmente surpresos ao ver jogadores de nível internacional nadando e treinando em uma escola de educação física tão rural no interior. Eles até conversam entre si sobre como faltam apenas 3 dias para a partida entre as duas equipes e acreditam genuinamente que Siakwa pode realmente devorar e derrotar todos eles com suas incríveis habilidades individuais, se ele nadar no seu melhor nível. Mais tarde, o técnico da equipe japonesa se aproxima e oferece um refrigerante gelado a Kocheon, como um gesto amigável. O técnico japonês diz a ele que a Coreia também está extremamente quente nesses dias de verão, assim como o Japão, e acrescenta que sentar lado a lado em frente à piscina assim e ver suas equipes treinando o lembra dos velhos tempos, quando eram mais jovens. Mas o técnico Yeon diz que havia muitas pessoas que os admiravam como modelos naquela época, quando eles mesmos eram nadadores competitivos, muitos anos atrás. O técnico japonês então também começa a falar sobre Siakwa com admiração genuína na voz, dizendo que Siakwa é um jogador que ele cobiça e deseja em sua própria equipe pela primeira vez em sua carreira de treinador. Ele explica que Siakwa não tem falhas em sua natação, incluindo sua força física, capacidade de resistência e força mental, pois parece que ele nasceu para nadar e dominar na água. O técnico japonês expressa seu desejo de que Seokwa fosse jogador deles, em vez de estar na equipe coreana, e essa declaração surpreende bastante o técnico Yang, vindo de um técnico rival. O técnico japonês então se levanta de seu assento ao lado da piscina, dizendo que essa próxima partida será a primeira vez que mostrarão suas verdadeiras habilidades como técnicos, em vez de apenas ex-jogadores que competiram. Mais tarde chega a hora da equipe coreana treinar também na piscina, e os dois caras de antes, que estavam observando a equipe japonesa, se perguntam em voz alta por que estão usando a piscina inteira sozinhos hoje, sem compartilhar.
Eles então continuam suas sessões de treinamento durante o dia inteiro, como se estivessem loucos e completamente obcecados, porque o técnico Yon quer que eles vençam essa partida contra a equipe japonesa, custe o que custar ou por mais que tenham que se esforçar. Naquela noite, os jogadores da equipe coreana sentam juntos à beira da piscina e ficam surpresos ao ver que uma piscina sem tampa ou cobertura fica assim sob as estrelas. Eles conversam entre si e dizem que seria muito legal e romântico nadar ali com a namorada, olhando para o lindo céu noturno acima deles. O outro cara sentado por perto então se vira para Pato e pergunta por que ele está tão quieto. Então Pato responde que estar ali, naquele ambiente tranquilo, o faz sentir como se estivesse de volta em casa, depois de muito tempo longe da família. Pado então pergunta ao grupo ao seu redor se eles vão continuar nadando competitivamente pelo resto da vida como carreira. No entanto, eles rapidamente respondem e dizem que definitivamente não farão isso para sempre, e que eventualmente seguirão em frente. O careca então se abre emocionalmente e diz que quando era mais jovem, crescendo, ele só tinha broncas e críticas como memórias de seus pais e professores. Ele continua e explica que a primeira vez que ouviu um elogio genuíno sobre qualquer coisa foi quando começou a nadar em competições, então ele acha que ouvir elogios o deixou muito feliz. E ele sente que finalmente encontrou algo que pode fazer bem na vida. Ouvindo isso, os outros dois meninos sentados ali dizem que é basicamente a mesma história que a deles, e se identificam completamente. Eles então voltam a atenção para Pado e perguntam sobre sua própria história pessoal e razões para nadar competitivamente, como todos eles fazem. Pado diz que ainda não tem uma ideia clara sobre suas verdadeiras razões neste ponto de sua jornada na natação. Depois que a conversa termina e o clima fica quieto, todos no grupo decidem voltar para seus quartos e dormir um pouco, para que pudessem acordar cedo amanhã e continuar com sua intensa programação de treinamento para se preparar para a partida. Por outro lado, no prédio da equipe japonesa, o jogador japonês de cabelo amarelo está conversando com sua equipe e lhes diz, com confiança, que não há absolutamente nenhuma chance de eles perderem para a equipe coreana. Ele continua dizendo que eles já estão muito à frente da equipe coreana em termos de nível de habilidade, e se não derem o seu melhor na partida, seria ainda mais desrespeitoso com os nadadores coreanos do que apenas vencê-los facilmente. Nesse exato momento, eles ouvem a voz de Shimizu chamando de outro quarto, então o cara de cabelo amarelo rapidamente entra para ver o que está errado. Dentro do quarto, Shimizu diz ao jogador de cabelo amarelo, com óbvio desespero, que não acha que pode competir na próxima partida porque algo muito importante para ele foi perdido e ele não consegue encontrar em lugar nenhum. Algum tempo depois, Pado e outro garoto andam pelo prédio conversando sobre como Siakwa e Shimizu vão lutar. Então o garoto pergunta a Pado que ninguém em uma escola rural como esta esperava ver uma partida entre jogadores de nível nacional. Nesse momento, eles ouvem o técnico japonês conversando com sua equipe. O técnico fica chocado ao saber que o traje de banho de Shimizu está realmente desaparecido. E o cara de cabelo amarelo diz ao técnico que, por mais que tenha procurado, não encontrou nada que trouxesse como reserva, mas o técnico acha que é um grande problema. Pato, que ouviu tudo o que a equipe japonesa estava discutindo, se pergunta por que eles estão fazendo tanto alarde por um traje de banho perdido, quando podem simplesmente pegar emprestado de outro nadador ou comprar um novo, em uma loja de esportes. Depois disso, Pato e seu colega de equipe rapidamente voltam e informam os outros que esperavam no quarto sobre o que acabou de acontecer com o traje de banho desaparecido de Shimizu. O cara de óculos diz, pensativo, que se o que eles estão dizendo sobre a situação do maiô for verdade, isso poderia ser uma grande oportunidade para a equipe deles ganhar uma vantagem. No entanto, Pato pergunta a eles qual é o problema de todo mundo estar fazendo tanto alarde por uma simples peça de roupa. O baixinho sentado por perto diz a Pato que, geralmente, atletas têm regras e rituais específicos que devem ser seguidos antes de uma partida começar, como alguns jogadores sempre limpam a plataforma de partida com uma toalha antes da competição, ou outros ouvem música com fones de ouvido até pouco antes da partida para se concentrar. Ele explica ainda em detalhes que Shimizu aparentemente tem que usar seu próprio traje de banho especial toda vez que compete, ou então não consegue ter um bom desempenho. E se esse traje de banho continuar desaparecido e ele não puder usá-lo, o moral dos outros membros da equipe também cairá como dominós derrubando uns aos outros. O careca então diz ao grupo que faltam apenas 2 dias para a partida acontecer, então eles deveriam dar uma boa olhada no moral e no estado mental da equipe Tokiwa, nesse meio tempo, para ver se estão vulneráveis. O dia seguinte chega, e os meninos continuam suas sessões de treinamento na piscina com total intensidade e foco, como tem feito. Todos que os observam praticar pensam consigo mesmos que a equipe do técnico Yon parece uma equipe completamente diferente do que era há apenas alguns dias, quando chegaram. Mais tarde naquele dia, Pato e os outros da equipe coreana decidem espionar a equipe japonesa secretamente para aprender mais sobre suas técnicas e estratégias. No entanto, todos da equipe coreana voltam em segurança para o prédio, exceto o Pato, que infelizmente é pego pelos jogadores japoneses enquanto se esgueirava. Os jogadores da equipe japonesa ficam furiosos e irritados por encontrar um espião e decidem levar Pato diretamente ao técnico deles para relatar o ocorrido. Mas Pato, que não entende nada de inglês, de alguma forma tenta o seu melhor para convencê-los, usando gestos, de que não estava espionando de jeito nenhum.
Ele rapidinho mete a mão na mochila e tira uma sunga, perguntando se aquilo era da equipe deles. Ao ver a peça, Shimizu fica em choque total, porque era a sua sunga especial, aquela que tinha sumido misteriosamente. Pado então explica pela tradutora que achou a sunga lá no quintal mais cedo enquanto dava uma voltinha por ali, e com uma reverência bem educada, vaza rapidinho da sala. De volta ao quarto, o colega de Pado dá uma bronca nele por ter devolvido a sunga, tipo, pra que isso, meu filho? Mas o baixinho, com a maior pose, diz que isso é coisa de esportista de verdade. E aí, galera, quanto tempo vocês acham que o Pato vai levar pra virar um representante da seleção, hein? Comentem água ou piscina, se quiserem a parte 2 dessa saga aquática. Não esqueçam de deixar o like maroto e se inscrever no canal pra não perder mais resumos de manhãs esportivos, beleza?